Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e hoje nós estamos com uma fera aqui, Fernando Brandão, colecionador, entusiasta, antigo mobilista, um apaixonado por carros antigos, entre outros itens antigos também. Para me ajudar aqui, estamos com o habilidoso do Mandarim, Mamarro Ru, Rafael Pinho. E estamos também com a participação especial do Márcio Braga, mais uma vez conosco aqui na mesa. Fernandão, cara, é um prazer tê-lo conosco aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite. Temos muito papo aí pela frente, né? Temos, com certeza. Temos muito que lhe perguntar aí. Como é que foi a sua infância aí? Por que essa ligação com carros antigos assim? Bom, minha primeira palavra foi carro, né? Eu sempre gostei de carro antigo. Minha mãe fala que a primeira palavra exatamente foi carro, não foi pai nem mãe. Ela fala isso, inclusive, lamentando um pouquinho, né? Que foi carro, não foi mãe. Mas sempre fui muito ligado aos carros, às placas. A gente tem isso em comum também, né? Na placa. Decorar a placa, conversão de amarela para cinza, tudo isso. E eu sempre prestei muita atenção nas marcas, nos carros, em especial quando os carros iam ficando mais velhos, né? E aí... Você era daquele que pegava a revista 4 horas da época lá e sabia capacidade de porta-malas, era 100, velocidade máxima? Não tantos dados técnicos, porque eu não sabia muito ler, né? Isso é desde bem pequeno mesmo. A gente está falando, sei lá, 3, 4 anos de idade. Caramba! Eu folheava a revista só para ver as figuras mesmo, os carros, as fotos, as rodas. Eu sabia pela calota do anúncio da De Fato, que era uma fábrica de calota antiga, que é bem fiel, a reprodução bem fiel. Bastante. E eu via pela calota de que carro era, porque não tinha o nome, era escrito De Fato. E eu via, assim, essa calota de Voyage, essa calota de Monza, enfim. Quer dizer, olhava pra roda e já matava o carro. Já matava o carro. E qual carro da sua infância que te marcou, assim, que vem à sua memória, primeiramente? Sempre a Blazer, que foi um carro que eu escolhi. Né? A gente tinha um carro zero na época, eu fiz meu pai vender o carro para comprar essa Blazer, assim, no lançamento da Blazer 4.3 V6, né, com motor Vortec, eu fiz meu pai trocar esse carro para pegar a Blazer para mim, né, porque eu sempre desejei esse carro. E a gente vendeu esse carro no ano 2000, eu resgatei esse carro 20 anos A Blazer depois. que tinha um motor 2.2 que parecia que tava puxando um trem, né, amigo? Meu tio teve uma. Meu Deus, e quando você saía com ela, fazia assim... Ainda dava aquele purinho. Aí depois ia. Meu tio teve uma. Mas sabe que hoje em dia esses motores eu sou muito mais receptivo para eles. Sim, acho que a gente é menos crítico, né? É menos crítico. Do que na época, é verdade. Uhum. Agora, você estava dizendo que você resgatou a Blazer depois de... Já tinha sido vendido, foi perdido, ninguém sabia, não conhecia mais o antigo dono. Exatamente. A gente comprou o carro em 9 de dezembro de 1996, e a gente vendeu o carro em agosto do ano 2000, não sei exatamente o dia, não lembro. Chorou? Chorou? Pra caramba. Tem uma história bem interessante. Eu já chorei quando meu pai vendeu um carro mesmo. Eu também. Sim. Você já chorou? Não. Não, tipo assim, mas e o videogame quando vendeu ou quebrou? Não, nunca fui muito de... eu sempre me desfiz. E doeu o coração ver o carro indo embora? Doeu demais. Foi um carro que eu escolhi, foi o primeiro carro que eu escolhi mesmo, que eu amei. Foi o primeiro carro que eu pisei na embreagem, passei a primeira e deixei Primeiro dar amor. aquela saidinha. Sou o seu primeiro amor. E tem uma história engraçada, né? Quando meu pai vendeu o carro, ele vendeu o carro para uma concessionária chamada Dirija, trocou num Astra, né? Ele deu de entrada tradicional num Astra essa zero. concessionária. Super tradicional. Tinha várias que assim, Dirija. Exatamente. Era uma das mais fortes da Chevrolet dos anos 90, né, Fernando? Foi um dos grupos maiores do Rio de Janeiro. Tinha até um boneco, um leãozinho? Tinha um leãozinho. Leãozinho. Eu fiz questão, inclusive, de resgatar esses emblemas, né? Com Então, o leãozinho. É o famoso Zé Frizinho. Exato. Total. Sabe o que é Zé Frizinho? Não. Conta pra ele o que é Zé Frizinho. É o cara que quer manter tudo original, o mais próximo possível de como era naquela época. 2 Zé Frizinhos aqui. Total. Também Total. sou assumido. Já aprendi o termo novo. Zé Frizinho. Tem uma Mas história conclui. engraçada da Blazer, que é o seguinte: quando, enfim, o carro já estava vendido, né, como entrada pro outro carro, né, pro Astra, meu pai me deixou na escola, não me lembro exatamente se foi minha mãe ou foi meu pai. E eu já andava na frente, eu já andava no carona. E aí eu desci do carro e eu arranquei uma calotinha lá de trás da roda traseira para guardar de recordação, que ficou guardada até eu resgatar o carro e colocar de volta, porque estava sem a calotinha. Teu até pai eu não viu? Essa nem eu sabia, hein? Sério, cara? Então a Blazer foi na troca do Astra faltando uma calotinha. Faltando uma calotinha e batida atrás, minha Mas mãe teu pai, no ônibus. teu pai não viu a calota, não...
Não viu, já estava vendido. Ele entregou. A Lota vai ver só esses neuróticos aqui que vê Aí vem aquela calotinha que fica no meio da roda, pequenininha. Ah, tá. Sim, no parafuso ali, né? Isso. Calotinha mesmo. Aí não era a roda inteira, era liga e ela tinha uma calotinha. Você tirou isso com objetivo de guardar um pedaço do carro na sua história ou um dia resgatá-lo? Não, guardar um pedaço do carro. Ele aplicou a lei da atração. Total. Verdade. A lei da atração. Ele é um exemplo absoluto, na minha opinião, de lei da atração total. Cara. Total. O que ele fez. Você guardou a calotinha contigo? Guardei. Com todo. Guardei, me mudei de apartamento 3 vezes, levando a calotinha como um bem bem precioso. Agora, deixa eu perguntar, foi que ano isso que você começou a correr atrás da Blazer? A gente vendeu o carro em 2000, em 2002 eu já comprava jornal, 2002, 2001 eu já comprava jornal para ver se eu achava. Então não tinha internet, né? Não. Era papel, tinha, mas não era o que é hoje. Você não tinha ainda esse fluxo de coisas de anúncio, ainda tinha muito jornal. Não dava para você jogar ali e achar igual hoje. Até tinha, mas era muito pouca coisa ainda. Aliás, abrindo parênteses, a tua vida ficou bem mais fácil com a internet. Porque desenvolveu o que você desenvolve hoje. Muita coisa. No papel, irmão. Eu tava lascado. Pô, loucura. Eu ia estar lascado. Sem dúvida. Mas continua que papo interessante essa Blaze. E aí? E aí o tempo foi passando. Em 2005, 2006, a internet ficou mais... como é que eu vou te falar? Difundida, exatamente. Com mais informação também. E aí a gente, com mais informação, e a gente tinha os classificados que não eram, que é hoje, óbvio, mas a gente tinha Web Motors. A Web Motors foi uma das pioneiras. Exatamente. E eu procurava lá, incansavelmente, até que um dia, em 2007, eu nunca vou esquecer desse dia, eu abri lá a Web Motors e tal, Blazer de 96 a 97, porque ela é uma 96, 97, a primeira Vortec. E abri lá e apareceu nas primeiras páginas São Paulo, uma Blazer cinza, com a placa assim, meio ilegível. Eu falei, cara, tá muito igual. E tinha um reloginho no painel igual. Aí quando eu vi a foto da parte de trás, estava lá a placa LBL 9732. Foi a primeira vez que eu encontrei. Qual foi a sensação? Foi um desespero. Eu tinha 17 anos, eu não tinha dinheiro para comprar o carro. O meu primeiro carro viria a ser o Gol, que eu tenho até hoje, né? E jamais não ia conseguir comprar o carro de volta. Você nem cogitou de falar pro teu pai, achei a Blazer? Muito. Achei, vamos atrás. Muito. Você não falou para ele, então? Falei. Falou. Falei para ele, falei para minha mãe. Eu criei na época uma comunidade no Orkut para tentar resgatar a Blazer. Caraca. E aí, você conseguiu nessa época resgatar ou ficou para uma próxima? Não consegui. Depois ela escapou da tua mão. Mas tu ligou pro cara, falou, eu quero esse carro. O carro estava em São Paulo. Antes disso, passou uma coisa que eu esqueci de mencionar, que era acesso à consulta no Detran pela placa. Então eu ficava o tempo todo botando a placa dela, até que um dia apareceu lá, esse carro não encontra na base cadastral do Rio de Janeiro. Eu falei, putz, tu ficou treinando o número de placa? Não. Não, ele sabia, porque a placa mudou. Tá. A placa nunca mudou. Eu fiquei procurando o carro, vendo se ele atualizava todos os anos e tal. Lógico, botaram GNV logo depois que meu pai vendeu e tudo. E aí, quando eu achei o carro, eu falei, não dá para comprar o carro, né? Não tem dinheiro para isso, não tem como, eu não tenho nem habilitação. Né? E passou uma semana, eu fui procurar de novo, a sorte é que eu tinha copiado as fotos. Eu até deixei as fotos aqui, te mandei as fotos. Daqui a pouco a produção vai passar aqui pra gente. E a foto dela em 2007, né? Tem a foto dela aí, produção? Se quiser passar aí a qualquer momento, você pode jogar aí, ou o Pinho joga aqui. Dá pra jogar aqui? Mas vai lá, vai desenvolvendo. E aí eu fui procurar, sei lá, uma semana depois, o carro já tinha sido vendido e sumiu. Não tava mais na Web Motors. Aí tu perdeu o carro de vista. Perdi o carro de novo. Isso em 2005? 2007. 2007. E quando é que você continuou procurando? Pra sempre. Sistematicamente? Sistematicamente. Entendeu? Vamos lá. E você voltou a achar ela quando? Aí um dia, um pouco antes da pandemia, me deu uma crise assim, eu falei, eu preciso comprar esse carro de volta. Eu já tinha resgatado o Versalhes, que tinha sido meu avô. Vamos chegar falar em breve, mas eu já achei que assim, se tem um carro, eu tenho alguns carros, mas se tem um carro que eu preciso resgatar de volta é a Blazer. E aí me deu esse negócio, falei, eu vou comprar esse carro. E aí eu sabia que o carro já tinha ido para Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Estava cada vez mais longe. Cada vez mais longe. E aí eu vi que atualizou o documento para Coxim, que é interior, assim, de Mato Grosso do Sul. Campo Grande é Nunca tinha escutado falar nessa cidade. Coxim já escuto só no amortecedor ali. Isso aí. Exatamente. Isso aí, exatamente. E estava lá em Coxim. E aí eu resolvi que eu precisava comprar o carro.
né? Eu consegui. Olha só que... Essa aí é a Blazer? Essa é a Blazer, essa é a foto da reprodução dela ali, ó. Caramba! Rapaz, nós temos... A foto nova, né? Aqui embaixo a reprodução. É de... 1998 essa foto. E essa aqui é de? 2022, quando a gente refez... 21, tá ali. 21, quando a gente refez a foto. Teu pai? Não, esse é meu tio, que é a mesma cara até hoje, né? E aqui teu irmão? Meu irmão, eu, e ele em cima, minha avó, querida, falecida, e a gente colocou a minha mãe, que é filha da minha avó, no lugar. Caramba! A gente tentou manter aí os mesmos trajes, né, pra ficar bem próximo. Eu coloquei meu Gol Star ali no lugar da Uno, vermelha. Logicamente que você, pelo visto, encontrou ela. E a foto foi no mesmo lugar, inclusive, né? Não foi no mesmo lugar, infelizmente não. Não, foi no lugar bem que a gente tentou fazer bem próximo, né, a árvore ali. E tá bem nova Blazer, né? Não vai te contar a história. Aí já não tava, não. Aí ela já tava praticamente pronta, né, Fernando? Exatamente. Não, acho que ela já tava pronta. Já pronta. E aí? Você é lá em Coxim, no interior do Mato Grosso? Lá em Coxim, interior do Mato Grosso, como é que eu encontro o proprietário? Eu consegui achar, um amigo meu conseguiu renavando ela para mim. Eu emiti uma guia de PVA de GRT, que estava atrasada. Eu consegui o CPF do proprietário para tentar arrumar o telefone dele. Uma investigação. Literalmente, é um processo investigativo. Caramba! Literalmente. Achei ele no Facebook. Qual a primeira reação que a pessoa tem quando você fala: oi, tudo bem? Você é proprietário de uma Blazer, placa LBL 973? Desaparece. Tipo assim, deu ruim. Volta que deu ruim. Por quê? E eu falei, não, porque eu sou o primeiro proprietário do carro, o carro era do meu pai e tudo, e eu mandei a foto para ele, essa foto primeira aí. E ele falou, mas eu não tenho interesse em vender não, meu filho tem 8 anos de idade, lava ela comigo, adoro o carro e tal, não tenho interesse em vender esse carro não. A mesma idade que eu tinha quando eu lavava esse carro na garagem. E aí, deu desânimo? Muito. Quando ele mandou a foto da calotinha faltando, cara. Aí eu falei, eu tenho esse quebra-cabeça aí. Ele falou, eu não consigo achar essa calotinha em lugar nenhum. Eu mandei a foto da calota para ele, essa aqui. Essa aqui? Será então que ela tava sem aquela calotinha desde aquela época? Com certeza. Se a Dirija não que colocou... loucura! A Dirija podia botar, ela devia ter aquele estoque na época. Não colocou. Não colocou porque ele falou, ele me contou, ele já conhecia então o carro. Assim, oi, calotinha. A calotinha tá aqui. Ficou a marca, né? Ficou a marca. Fantástico. Do mesmo lado. Se fosse em outra roda, tudo bem, mas era do mesmo lado. Deu aquela sensação de que o carro ia escapar de novo de você? Não, eu fiquei aliviado por estar com uma pessoa que gosta muito, que tirou o GNV, que apesar de todas as dificuldades financeiras, ele manteve o carro enquanto deu na gasolina, não colocou o GNV de volta e estava usando. Só que ele era dos serviços gerais, né? Então ele carregava caixa d'água no teto, no REC. Nossa Senhora. Vocês imaginem, né? Ele tirou, então foi ele que tirou o GNV, Fernando? Foi ele que tirou. Para dar mais espaço. Provavelmente. Não foi nem pela economia. Foi pra... Agora, piadas à parte sobre GM, mas ele falava que o GNV deixava a luz da injeção acesa. Incomodava, né? É lei. É de lei. É lei. Tem até meme disso. E aí? E aí, o tempo foi passando, ele me mandou aquela foto da roda, mandou a foto do interior. Eu falei, cara, não acredito, essa mancha no teto foi meu irmão que fez com chocolate. Meu irmão ficou em pé, com um choquito na mão, e balançou assim no teto, e sujou o teto. E a mancha tava lá ainda. Caramba! Ou seja, a Dirija, quando pegou o carro, nem para tirar aquilo ali, foi do jeito que tava. Exatamente. E aí foi passando, ele falou que não ia vender, eu deixei aquilo também. Falei, bom, pelo menos o carro tá preservado, eu tenho contato. Isso já foi em que ano? 2020. Próxima pandemia. Ou seja, você cercou ela em 2007, depois cercou ela em 2020. Isso. Caramba. Nossa, tempo, né? Muito, 13 anos depois. E eu mantinha conversa com ele, assim, mensalmente. Todo mês, assim, eu falava, tá na hora, e como é que tá o carro? Tá bem? Tá bem, tá cuidando direitinho, tudo certo do meu carro, não sei o quê. Até que um dia, assim, ele entrou em contato comigo e falou, vou precisar vender o carro. E aí eu falei, putz, agora eu vou ter que arrumar dinheiro. Aí, porque veio a pandemia e tudo, e passou, sei lá, umas 2 semanas, ele falou, não vou precisar vender mais não, fechei um negócio aqui e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Eu insisti tanto, que ele falou, faz o seguinte, acha uma Blazer num estado próximo da que tá aqui e manda pra mim e a gente troca. Eu falei, não, então faz o seguinte, acha você uma Blazer que for do seu agrado, e aí eu pago e você manda o carro pra mim. E aí no dia, acho que 19 de setembro de 2020... Ou seja, a pandemia comendo solto ainda. Ainda. A Blazer estava embarcando para o Rio de Janeiro, na Cegonha. Caramba, e chegou que estado? Péssimo. Muito ruim. Muito ruim. E aí você foi nos mínimos detalhes? Deu uma Zé Frizinho?
Dei, total. Total. O adesivo da Cartoon Network que eu tinha colocado em 98 tá lá de volta no lugar. Maria. Isso aí é pesado, né? E esse carro foi matéria de jornal aqui do Rio. Foi matéria do Jornal Dia. Tem essa foto também aí, não tem, produção? Acho que tem aí. Vamos lá, quem já tá no Tem, perfil. no Instagram tem. Tem a foto lá. Tem. Mostrando essa saga toda, né? Mostrando tudo. Esse foi o caso da Blazer, mas quantos carros você já fez isso na sua vida? Com essa intensidade toda, só a Blazer. Mas Foi muito intenso. Foi muito intenso. Mas outros carros da família Eu que se passei mal foram... quando o carro tava voltando. Quando o carro tava quando ele me mandou o vídeo do carro subindo na cegonha e falou, ó, cuida bem, viu, que esse carro foi muito importante pra mim, uma coisa assim. E quando ele falou isso, até o carro chegar levou uma semana. Acho que levaram uns 8 dias. É longe. Aqui a matéria aqui. A matéria do Jornal Dia ali. Colecionadores exaltam suas paixões por carros antigos. Isso Caramba. Sensacional. 2023 agora, né? Foi agora. E esse é o carro já prontinho, Esse é o restaurado. carro pronto e restaurado. Nos mínimos detalhes. Foi o que mínimos você detalhes. falou e isso é uma coisa muito fantástica que eu não consegui fazer. Eu tenho uma história parcialmente parecida com a dele. A lei da atração total, cara. Lei da atração total. Você vê, ele era uma criança quando o carro foi vendido. 2000, você tinha 9 anos. 9 anos. Olha isso. Tinha acabado de completar 9 anos. 9 anos. E esse carro você usa diariamente? Hoje eu usei. Hoje você usou. Eu uso esporadicamente. Não uso em hora de rush, não uso em uso severo, mas eu uso. Mas situações parecidas com essa, que um carro passou pela sua família, foi embora. Você resgatou? Tem mais casos? Tem. Quantos são? A gente tava fazendo a conta, eram 5. Tava. Tem um Monza. Você resgatou 5 carros que começaram na família, foram embora pro universo. Sim. E você usou a lei da E eu atração comprei e de trouxe. volta. E ele deu a sorte de achar inteiro. Porque eu fiz essa mesma tentativa com 3 carros e foi infrutífero. Voltou destruído. Total. Não, nem achei. 2 eu não achei. E 1 eu achei, mas destruído. Mas isso eu vou falar depois. Tá. Então, deixa eu só entender. A gente entender. A Blazer chegou em 2020. Isso. E aí, então, em 3 anos, você achou mais 5? Foi. Ou foi antes da Blazer? Porque a Blazer você não tinha dinheiro. Era mais importante, né? A Blazer era a mais importante. Então, Depois em 3 anos... Em 3 anos eu fui assim, eu precisava comprar o parceiro dela, que era o Vectra. Parceiro da de garagem da Parceiro época. de garagem. E ele exatamente. conseguiu. A história do Vectra Aí tu é achou o fantástica. Vectra. Achei o Fantástico. E é o último. É o último. E eu comprei o anterior da Suprema, que era um Ômega... Desculpa, o anterior da Blazer, que era um Ômega Suprema GLS 4.1, 95. Um carro que a gente tinha 0, que eu fiz meu pai vender para comprar a Blazer. Então, Ela achou também? Achei também. Então, na mesma garagem, eu tenho o antecessor dela e o que ficava do lado dela. Hoje, lá na tua garagem, tem a Sim. Blazer, A Blazer, a Suprema, a Suprema, o Vectra, o Vectra, o Monza. o Monza. Tem foto do Monza aí também, que é bem legal. Eu reproduzi também a foto do Monza. Caraca! Espetacular. Eu não conheço nada parecido, Flávio. Nada. No nível dele, nada. O Obrigado. Monza eu já vi também aqui. Já, Ele foi da família também. também. O Monza foi o segundo carro que eu andei na vida. Tudo Eu era- década de 90. Sim, tudo década de 90. O Monza é 92. Monza Você a era um gente... bebê, você tinha um ano Eu e tinha um pouco. ano de idade. Eu lembro muito de andar, não tinha cadeirinha, não tinha tanta legislação na época. Não, eu não andava tinha. no apoio de braço atrás. E desses carros todos, quais estão prontos já, Zé Frizinho? É o Blazer? A Blazer, Monza. o Monza, o Vectra tá quase e a Suprema... Tá em processo. Tá em processo. Tá em processo. Caramba. É Mas fantástico, né? isso é uma terapia pra você, né? Muito. Muito. Andar na Blazer é algo indescritível. Ela tem o mesmo cheiro. E eu restaurei Da o carro época. todo. Todo. Fiz Isso é- forro de teto, fiz tudo e o carro tem o mesmo Como é que cheiro. preserva, né? Eu não consigo Não é entender sobre isso. carro, é mais do que É isso. mais do que isso. É história, é um contexto de coisas que estão envolvidas ali. É uma história de- sentimento, É um lembrança. resgate de lembranças. de lembranças. Materializadas. Exatamente. Em uma forma de alguma coisa, né? Exatamente. Exatamente. Já passou por isso, Márcio? Já chorou quando venderam um carro assim? Várias vezes. Eu lembro, né? Como eu tenho uma memória muito viva das coisas passadas, né? Isso é eu outra lembro coisa que a gente tem em comum, né? muito, Pra caramba. muito em comum. Todos os carros que meus pais tiveram, dali dos meus 3 anos pra frente, eu lembro de todos, né? E quando eu nasci, meu pai tinha um Fiat 147, que eu não tenho, infelizmente, eu não tenho nem foto. Era um carro 7.9, que ele comprou 0. Aí, em outubro de 81, ele comprou um Voyage no lançamento.
8182, um Voyage LS. Tem foto até que eu botei no meu Instagram, tem uma foto, eu tô sentado na mala, aquela foto é do final de 82. E meu pai tá assim apontando para a máquina e eu sentadinho ali. E aí eu lembro de uns flashes desse Voyage, porque ele vendeu esse carro, eu tinha 3 anos e 2 meses de vida. Lançou o Voyage Los Angeles, que você lembra, né? Na época era um 84? carro... 84, era um carro em alusão às Olimpíadas. Só que a Volkswagen criou um azul, chamado azul enseada metálico, que era um azul extremamente cheguei. Então aquele carro micou na época. Vários, inclusive, tem muita história na internet aí, em revistas contando isso, vários foram pintados de outra cor para vender, porque a Volkswagen ela não criou uma série, ele era... Tanto que eu consegui converter, isso é outra coisa que a gente tem em comum, eu consegui Vamos abrir um tema sobre isso. Esses caras são convertores de placa. Eu consegui descobrir a placa que ele virou 3 letras, porque ele não virou com a gente. Placa 3 letras aqui no Rio foi 96 para 97. Esse carro foi embora das nossas mãos em 87. E eu consegui descobrir a placa 3 letras, ele não aparece nada no documento, só aparece Voyage. Então a Volkswagen na época desconfigurou o carro, né, para poder vender, porque aquele azul micou. E tanto é uma verdade que eu não lembro, na minha infância, meu pai ficou 3 anos com esse carro. Para ser mais preciso, 2 anos e 11 meses. E eu não lembro de ver outro Voyage Los Angeles lá no seu nosso. Caramba. Aí, depois teve o Passaflash, que ele ficou 1 ano e meio, teve o Santana, ele ficou 6 anos com esse Santana, foi o carro que eu aprendi a dirigir em 92. Um Santana com um retrovisor? Santana com... Só tinha um espelho, não tinha retrovisor do lado direito. Meu Deus. É patético, né? É muito estranho eu tenho isso, foto né? disso. E era comum pra caramba. Era comum. Aí, em 95, por indução minha, ele comprou o Tempra. Que aí tem história pra caramba do Tempra. Aí tem um tempo, uma outra geração, uma outra fase da sua vida. Eu achei esse Tempra. A primeira vez que eu achei, eu ficava igual ele. A gente nem se conhecia, exatamente. Eu conheço o Fernando tem 1 ano e meio para 2. Uns 2 anos. E aí eu ficava igual um louco, igualzinho a ele, placa do carro. LBA Testando 6630. placa. Não, já pegamos ele com 3 letras. E eu sempre acompanhava, quando o Detran começou a disponibilizar essa consulta, que ele estava em Petrópolis. Eu pensava, pô, tá em Petrópolis, ele deve estar bem, né? Longe da Marizia e tal. Uhum. Só que ele ficava anos sem licenciar. Aí daqui a pouco ele surgia de novo. Quando foi em 2013, um amigo meu lá de Petrópolis, o Josias, ele achou o carro. Tirou umas fotos, eu fiquei louco. O carro parecia estar bom, não estava mais com as rodas originais, com a placa traseira ainda do primeiro emplacamento, que eu carreguei aquela placa no colo, quando a gente foi levar o carro para emplacar no Detran. O carro sumiu. Em 2017 ele achou. Meu pai estava vivo ainda. Falei com meu pai ficou louco. Vamos lá ver o carro. Saímos daqui, o carro estava lá em Itaipava. Fomos lá ver o carro. Quando chegou lá, Flávio, era uma sucata que se movia. Meu pai chorou quando viu o carro. Só que eu bloqueei o resgate. Porque o carro era muito ruim. Meu pai ainda veio no caminho, voltando. Pô, esse cara para provar um carro é difícil. Vamos comprar e tal. Eu falei, pai, a gente precisa ser racional. O que a gente vai gastar nesse carro para deixar ele bom é uma coisa... Não tinha nada que se salvasse. Eu teria comprado, eu falei para você. Você falou. Pelo documento, pela história. Pelo documento, e outras pessoas também. Eu tenho um carro do meu pai, um Opala 74. Aí vocês têm uma missão para achar esse carro. O verde, né? SY8069, placa amarela. 73 esse carro? 74, gran luxo. Eu preciso achar esse carro. Problema, ele saiu do Rio em 93 com a placa amarela ainda. 93 saiu com a placa amarela, foi para São Paulo. São Paulo? Então virou placa de lá, converteu lá. Já virou C de repente lá. B, eu quero o documento do carro. Tá. Comprar o documento. Se você conseguisse o Renavan, o número do chassi, a gente descobria mole. Cara, porque tem uma pegada também desses caras, eles ficam assim, ó. Enquanto você tá jogando teu videogame lá, eles ficam assim, testando. Que placa é essa aqui? Era amarela, virou. Carro de novela, eles acham todos. O que eu tô pensando agora, que abriu uma nova porta na minha cabeça, é o seguinte. Todo mundo, você que tem um carro aí, saiba que alguém pode estar procurando o teu carro. Verdade. Se você comprou de alguém, alguém pode estar procurando o teu carro. Afinal de contas, então, não tem só gente de longe. Verdade. O público desse podcast aqui é um público voltado para o carro, até por causa das referências que a gente tem na mesa. Então, assim, eu estou procurando um Opala Verde Ultra, 1974, 2 portas, com teto de vinil, câmbio na coluna, banco inteiro, 6 cilindros, sem ar e sem direção.
Então, se alguém tiver isso aí, por favor, entre em Entre em contato. contato, Entre em porque contato. tem grande chance, né? Esse é. Vocês Ai. também acharam um carro de novela, não acharam já? Achamos. Ele, vários. Olha e, só isso, cara. As E coisas- aí teve um que ele virou e... Pode falar aqui o nome da Mas novela? como Pode. assim, como assim carro Não, de não era novela? Não era novela. Ah, não. A gente vai chegar na novela. Carro que Assim, foi usado na novela. Carro de... A próxima vítima tinha um Opala velho. Tipo tá. isso, só que o... Alguns, né? Que aparecia na novela. É. Sim. Vira a Isso placa. era muito comum, inclusive. Um exemplo, o ator X tinha um carro. Não era o mesmo carro o tempo todo. Não. Se você ficasse prestando atenção, aquele carro aparecia numa cena com uma placa, depois na outra cena com outra placa, depois com outra placa, aí daqui a pouco voltava outra. Era o mesmo carro, mas nem sempre exatamente o mesmo, entendeu? E aí teve aquela grande fatalidade, né, da Daniela Pérez em 92, que ele era bebezinho, mas eu lembro de tudo como aconteceu. 28 de dezembro de 92. Eu lembro de tudo. Ele conseguiu achar os carros, o carro que era da Daniela Pérez, ele conseguiu descobrir a placa. Ele descobriu o carro. Não era da Daniela, era do Era Raul do Raul Gazola. Gazola, isso, Era um Sport Sport preto, né? preto GL, né? Era WI GL? 4055, né? WL. WL, né? Eu tô neurótico. Cara, eu tô abismado aqui. WL. E aí, ele um dia, a gente falando no WhatsApp, aleatoriamente, assim, uma noite, ele, pô, você que às vezes também consegue acertar, tenta descobrir a placa do Santana que foi usado pelo... Desculpa te cortar, mas só para o seguinte, tem uma história envolvendo a placa do Santana. O Guilherme de Pádua alterou. Alterou. A placa era LM 1115. Ah, eu E lembro que você postou ele puxou isso. uma fita isolante. Ele puxou fez uma um fita e OM. fez um OM, e aí os policiais descobriram na Eles época. descobriram porque estava anotado na Taikon, na época, como LM115, carro do Guilherme de Pádua. E aí viram lá os resquícios da cola, né? Da cola da fita. Ou seja, quem tem um carro desse hoje já não consegue nem mais vender o carro. Não, a Ou gente- não, a né? gente existe achou o mais. carro. Não, A isso gente aí deve achou. estar valendo uma grana. A gente achou o carro. Eu acho que o pessoal- Aonde? Aí ele virou pra mim e falou, cara, eu ainda não consegui esse aqui, tenta. Eu falei, vou tentar. Pô, foi sorte. Em meia hora, fazendo uma série de sequência de combinações, eu consegui descobrir a placa de 3 letras do carro. Que eu já não lembro, era... LJY. LJY. O carro existe ainda. Não. Não existe. Assim, a gente não sabe se ele existe ou não. Ele foi parar em Teresópolis em algum momento da Nova vida. Friburgo. Nova Friburgo, né? Friburgo. E o Fernando conseguiu, ele é 10 vezes pior do que eu, achar foto do Google do carro na rua. Cara! Cara, Sério? isso tá muito Ele bom. conseguiu o endereço com as fontes dele e aí, vasculhando Tu o pegou a Google, foto do Google? essas fotos de Google, né, do Street View, ele conseguiu achar o carro parado Oi? e me mandou. Do Street View? É, cara. Não, não Google é Maps. possível, Sério? gente. Que isso. Aí. Tô até já me arrepiando, suando aqui. Aí as últimas imagens que tem desse carro são isso? de... 2012, eu acho. 2012. 13, né? 12 a 13. Calma aí, deixa eu só... Desculpa interromper. Como você achou no Street View, assim? Tu procurou todas as ruas? Não, eu descobri o endereço do carro, consegui o CPF da pessoa e tal. Até fui. Caraca, na época me criticaram um pouco. gente. "Pô, você quer comprar um carro que tem essa história, que tem o sangue e aquela coisa toda?" Eu falei, não, comprar não, mas eu queria saber quem é que tá com esse carro agora, sem saber, com certeza. Com que certeza era o não carro. sabe. Até porque naquela época, vamos trabalhar com a hipótese que era um Santana, e por sinal era um carro igual que Era meu um pai GLS, teve. azul Só que era um Biscay. GLS, azul Biscay 89. Meu pai tinha um Santana CL azul Biscay 89. E eu lembro, e isso me marcou muito, que quando passava isso na televisão, eu ficava olhando, eu tinha ali 11 anos, pô, o carro igual do meu pai, igualzinho, só que era um GLS. Duas Mas era a mesma portas. cor, mesmo ano, 2 portas também, tudo igual, só a versão que mudava. E aí quando ele me confiou esse desafio, eu dei sorte de achar rápido, nem fiquei tão curioso quanto ele, né? Que aquele carro, naquela época, certamente depois de tudo aquilo ali, o sogro dele, assim, eu não tenho dúvidas que ele vendeu aquele carro imediatamente. Deve ter pego em qualquer loja lá, deu na troca e o carro seguiu a vida dele e não morreu, né? Converteu placa ali em 96 para 97. Será que esses caras acham o carro que foi do Demolidor? Histórias aqui, o Rafael Salles? Ele teve uma Kombi da Kombi. Marinha. Eu vou pegar a placa. Tem a foto. Eu tenho a foto Tem a dessa placa Kombi. amarela? Não, placa cinza. Placa né? cinza? cinza. A Mais placa fácil. cinza é mole. Eu Agora, tenho essa foto. Mole, vou pedir mole, pra minha mole, mole, esposa mole. mandar. Placa cinza a gente acha em qualquer lugar. Agora, tô vendo que você tem umas tatuagens aí. Tem Tem. carro aí? Tem. No teu braço ali? Meu ó? primeiro carro, né? Aí, meu mostra Gol, pra aquela câmera lá. Meu Gol geração 4. Aí. Eu tenho esse carro desde 9 de dezembro de 2006. Eu tenho o carro até hoje. Esse carro Comprou nunca no foi mesmo dia da vendido. Blazer? No mesmo dia da Blazer.
Os dois com a nota fiscal de 9 de dezembro. 6 anos depois, né? Da venda. 10 anos depois. Não, É da digo, venda 10 6 anos depois da É. compra, mas Se o 6 anos. Salles estivesse aqui, ia perguntar, sujou o tecido? Pô, então você ganhou o carro com Sujou o 15 banco? anos. Com 15 para 16. Teu pai te deu o carro com 15 para 16 anos. Agora vem cá, vocês são assim, aficionados por essa matéria aí. Mas vocês são chatos com o carro? Não come biscoito, não entra com o pé sujo? De forma alguma. Aquele biscoito do sinal. que- Nada. Polvilho, Melhor- come biscoito melhor Globo no carro? possibilidade. Não, de jeito Não? nenhum. Nunca sujou o banco? Não. Quando a Blazer era de uso, Cachorro sujou, né? quente, aquela batata palha. Vocês sujaram, você e teu irmão, A né? gente sujou o carro Não muito. teu pai e tua mãe. É. Por exemplo, a criança assim, tá dando corando pro teu amigo, a criança puxa um biscoito Globo, vou comer aqui um biscoitinho Globo. O que você criança? fala? Só a Valentina andando no meu carro e tá bom. Tá bom. Valentina, cara, não come. Desde bebezinho eu já ensinei. Meu carro, você entra nele, nenhum dos meus carros você diz, você não diz que tem criança. Eu sou desse time também, eu influencio. Não, vamos parar ali pra jantar, pô. Vamos fazer um lanche. Vamos ali, pô. Quer Ah, parar onde? não, eu já McDonald's? como, eu já como. O dentro meu pai não era tão xiita assim, mas ele também não gostava. Então eu já fui criado com esse cuidado e. Cara, mas levei esse carro, isso. esse negócio de limpeza de carro, tem amigo meu, que eu não vou falar o nome, entendeu? Ele começa com o nome dele é Flávio, termina com Camacho, mas não vou falar o nome dele, não. Cara, você entra no carro do cara, o chão, assim, é alucinante. Tem resto de saco de amendoim, Jesus Cristo, de eu não coisa, consigo. lixo, lata de que bebeu o refrigerante ficou Não ali. consigo. Guaraviton tomou, jogou ali o copo. Eu entrei ali, eu entrei no carro dele e falei, cara, tem uma coisa errada aqui. Eu entrei na Eu não lixeira. consigo. eu não Mas sabe consigo. que tem gente que é assim, né? Tem muita gente. Não, o cara às vezes joga no chão do carro. Muita Tu gente. sabe que eu tenho um amigo, que ele já até veio aqui no podcast, ele teve a pandemia, ele não lavou o carro, e aí ele ficou 2 anos sem lavar o carro, sendo que, tipo Meu assim, Deus. os 6 meses ele não lavou, e depois ele ficou com vergonha de lavar o Levar carro, porque pra tava lavar. tão sujo. Meu pai. Ele ficou com Eu não vergonha. consigo. Eu também não consigo. Eu não 2 consigo. anos depois ele foi lavar. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de ter nada dentro do carro. Não tem nada. Eu só tenho dentro do carro aquilo que eu vou aquilo usar. que eu vou usar, Você, minha exatamente. mala tá sempre zerada. Sempre. Não tem mochila, não tem nada que Sempre. corte o banco, Não. nada apoiado. É zero, cara. Não. Minha mala é horrível. E gente. sempre Se eu que for vender o carro, em 1 segundo eu esvazio o portão do teu Exatamente. negocinho, tá vendo? Não Eu- tem mais mesma nada. coisa, Isso aí. a mesma coisa. E se eu puder, devido à questão de tempo, né, família, toda semana eu lavo. Você sabe que eu sou chato com carro. Sei. Entendeu? Você acompanhou a minha história lá. Sei. Põe luva pra mexer no Bastante. carro. Mas, cara, comparado a esses, assim, loucos do bem aqui, cara, é impossível ser comparado com esses caras. Não, que história. É muito alucinante isso. Aí, voltando, né, pra gente concluir, o Fernando achou o carro, né? O carro tava lá em Friburgo, mas... Teresópolis. Não, Friburgo. Nova Friburgo. É, Nova Ah, ele Friburgo. foi pra... Foi depois pra, Friburgo. perto. Em algum sim. momento o carro foi pra lá, a gente não sabe quando, né? E aí ele descobriu que o proprietário desse carro, Leonardo. chamado Leonardo, faleceu num acidente. Da 1001, ele era pode Ele era- falar aqui? Pode, à vontade. Ah, pô. Motorista, né? Motorista da 1001. Ônibus. Sim. E aí não se sabe que fim levou esse carro, se está em processo de inventário até hoje, se foi vendido. No Detran, ele consta em nome do Leonardo, com o último licenciamento de 2012, né? Isso. Será que virou aqueles carros encostados na calçada? Eu tenho... Não Não, se porque eu sabe. procurei pelo Street View e Não, não tá mais ele hoje em não dia. tá naquele Street lugar. View é um auxiliar dele. No Street View do Google, o carro, em algum momento, ele sumiu Ele e não se sabe para onde desaparece foi. em 2013, eu acho. Então, Mas tem uma desconfiança. Em 2012, 11 para 12, se eu não me engano, aconteceu um desastre terrível em Nova Friburgo. Foi. Vários carros. Foi uma tragédia. Uma tragédia. E aí tem essa desconfiança. A produção aqui tá mandando uma pergunta aqui, que se tem como achar o carro do avô dele. Vamos ver se é fácil aí. Produção, qual é o carro? Então, o carro do meu avô é o do clipe do Cazuza. É um carro do clipe do Cazuza. Qual é o carro? Do Bete Balanço. Bet Balanço? Ou aquele Impala. Impala. vermelho. aparece a placa? Aparece a placa quando o Cazuza, no final do clipe, ele vai passando com aquele Impala conversível, que é do meu avô, que eu tenho foto com ele. Ah, então é fácil. Tem placa. Não. É porque Se for placa Quando cinza. tem placa cinza, é mole. Placa Amarela. amarela que é o grande problema, porque a gente depende, dentro dos recursos que a gente consegue aqui, o carro tem que estar ainda no Rio de Janeiro. Porque a gente consulta através do site do Detran. O site do Detran do Rio, ele possibilita a consulta pela placa. São Paulo, por exemplo, você não consegue. Você tem que ter um cadastro, tem que ter o CPF do proprietário, um monte de coisa. Então, a gente vai tentando essas combinações até
encontrar, e nem todos encontram, né? Eu achei o Voyage Los Angeles, achei o Passaflash, que meu pai teve, achei o Santana, só que todos já não são licenciados há décadas. O último licenciamento do Voyage é de 97, do Deve ter Passat virado sucata. de 2001 e do Santana de 99. Então, não acredito que esses carros existam mais. Agora- Agora, por exemplo, o Voyage cinza, as duas 147 e a Brasília, que ele teve, tudo zero, eu já tentei converter milhões de combinações e não achei. Essa pergunta aqui responde muita gente que está assistindo a gente. Quando o carro já não compensa mais consertar e manter ele rodando, é simplesmente abandonar ele ou você tem que informar o Detran que você está dando baixa? Você Né? tem que informar, porque ele vai gerar cobrança dos tributos ali. Se bem que quando você passa dos 15 anos, não tem mais cobrança de PVA. Você tem que baixar ele, né? Que dizem. É o certo. Não, mas tem a cobrança do GRT. Mas o GRT ele não entra em dívida ativa. Só Não, IPVA. Não. PVA entra. É. PVA entra. E aí o pessoal tem que. O certo é você dar baixa daquele carro. Só que nem todo mundo faz. Na verdade, acho que uma minoria faz, né? Tem um detalhe ainda envolvendo a pergunta, que é o seguinte: os carros de Impala e tal, década de 60, 70, grande chance de ter trocado por outra placa amarela, inclusive. Uma Sim. vez que não se trocava a tarjeta. Aqueles muito antigos, né? Porque o que Não, acontece? com duas letras, não só Estado da Guanabara com uma letra só, como as duas letras, a gente não conseguia trocar o Rio de Janeiro para Um São exemplo, Paulo. você comprou o carro. Ele Não precisa trocava não a placa precisa ser toda. Rio de Janeiro para São Paulo, não. Trocava a placa. Eu tive um caso desse de um amigo que o pai, em 94, comprou um Santana Quantum 93/94. O carro tinha meses de uso. O carro tinha placa de Niterói. Quando ele transferiu para o Rio, mudou a placa. A placa inteira. Placa inteira. É. Não foi assim, mudou a tarjeta, não existia aquilo, viravam a placa. E aí esse carro depois, eu até já falei desse Sim. carro contigo. Essa história é legal. Depois ele virou placa cinza com ele vendeu o carro e eu descobri recentemente que o carro virou Mercosul. Então o carro teve duas placas amarelas, a cinza e a Mercosul. Ainda existe. E vocês sabem como é que começou a placa no Brasil? Qual foi o formato inicial? Era uma letra para 4 números. Eu acho que era. Eu acho que foi nos anos 60. Eu acho que sim. 50, eu não sei ao certo Depois a história. é amarela, né? Eu Uma acho letra. que a placa de duas letras, se eu não me engano, eu teria que dar uma estudada mais aprofundada, mas eu acho que foi final dos anos 60 para Foi 70 67, eu que acho. entrou a placa de duas letras Ah. e 4 números. Aí a gente ficou com esse sistema de 2 letras e 4 números aqui no Rio até 96. fevereiro de Não, 94. 94. Fevereiro de 94 Que começaram começou aqueles LAA. Isso. Exatamente, foi fevereiro de 94. Entendi. E aí a troca dos carros usados, dentro de 94 para 95, ela podia ser facultativa a você. Mas assim, o Paraná foi o primeiro que usou o AAA, né? O Paraná foi o E primeiro. foi em 91, né? Foi em 91. Começou antes. São Paulo São também. Paulo também foi em 91 para A, 90. B, Eu acho que Paraná, o Paraná né? foi 90, final de Foi 90. 90, né? Final Eu de lembro 90, disso. A começo São de Paulo 91. ficou com B, C, D. B, C, D, E, F. F também tem. F G. também tem. A gente aqui, basicamente no Rio, até entrar Mercosul, a gente ficou só com as iniciais L E cá. e K, mas não todas. Por exemplo, LX, LY, LZ é Santa Catarina. A gente ficou do Caralho, não sabia LA disso, não. ao L... Pra mim é LK. Não. V... LWXYZ é Santa Catarina. Do LA até o LV, Rio. Rio. Espalhado Mas ao longo agora dos já anos. tá R, Já RJ. tá em S. Já tá em Aqui SQ, no Rio, né? SO, já tá em S. Acho que Os as zero- primeiras Mercosul foram Rio, né? A primeira Mercosul, meu Verdade. tio teve uma... Foi Rio. Rio, Meu é tio, Rio, ó. pouquinho antes de falecer, ele comprou uma Toro 18, 19, até fui com ele buscar o carro, ele estava bem doentinho já, e vermelho tribal. E aí, quando levou para emplacar, emplacou Rio. Agora, Com lacre e código. Com lacre placa feia, hein, cara? e com muito. Aquela amarela? Tinha Eu lacre acho, Amarela? eu e acho tinha o brasão da cidade. Tinha o brasão. Aí depois, a segunda safra da Mercosul, eliminaram o lacre, continuou com o brasão. Aí a terceira safra, eliminaram o brasão da cidade. É, só o QR Entendi. Code agora. A placa amarela, não sei a opinião de vocês, a placa amarela pra mim era horrorosa. Quando veio a cinza,
Porque a placa não tem que chamar atenção sabe no que meu carro. pai Quem tem que chamar fazia? atenção no carro é o carro. Aí botava uma placa amarela gigante, assim, É. horrorosa. Carro Meu pai vermelho fazia. com a placa amarela. Meu pai fazia É, isso. um negócio estranho. O carro vinha com aquela... Verde. E era de latão, era de ferro, ele enferrujava. Enferrujava. Aí ele mandava fazer placa de alumínio personalizada, grande. E uma fonte feia também. Tem foto, pegar Nossa. as fotos do Instagram lá. Aí quando ficou Aí cinza... ele fazia grande na frente e a mini... Perdão, grande atrás e a mini na frente. E a placa era Amazônia, né? Você fazia em qualquer lugar. Fazia, em Chaveiro. chaveiro. Tinha Chaveiro. chaveiro, é Chaveiro fazia verdade. placa. Chaveiro. Qualquer lugar você fazia. Qualquer lugar, Era quem Amazônia. tá vendo não sabe, fazendo Mas chaveiro. foi Amazônia Ah. até pouco tempo atrás. Você É. fazia em chaveiro. A própria Blazer roubaram a placa da frente. Meu pai mandou fazer uma na frente no chaveiro e botou no lugar. E Qualquer roubavam as placas, né? Sim, Roubavam. sim. E aí a cinza ficou mais bonitinha. Aí, Ficou. eu particularmente, acho bonita a Mercosul. Não acho feia, não. A placa. Eu não, Tem gente que não gosta. Eu no começo Eu eu, não fui gosto, mais resistente, porque pro carro novo acho que não muda nada. Agora, para um carro antigo, eu acho que dá uma... Sabe, você tira um pouco da história do carro, Exatamente. né? Eu tô um Isso pouco... é ser Zé Frizinho, inclusive. Eu tô um pouco curioso também, Flávio, que é o seguinte. Nesse momento, quantos carros vocês estão seguindo? Quantas placas? Tem alguma coisa Tem assim? investigação em curso? Tem, planilha. Sempre Como é que tem. faz isso? Ah, não, o meu na cabeça. Na Eu acho que cabeça? o dele Eu também. também. Cabeça. Caraca, gente, eu tô Tem algum carro abismado. para resgatar ainda? Nessa pergunta do PIN? Tem. Na família? Tem 2 carros assim que eu tô Alucinado. atrás incansavelmente. Um deles é um Renault Twingo roxo, cara. Esse aí... Meu Deus, tu não vai achar mais isso, não. Não, ele história- achou. Você Ele não achou sabe. o último dono do carro. Achei. Conta. Tá em nome de uma empresa, posso falar o nome da empresa? Pode. De uma empresa chamada AGECOM, é uma empresa de segurança, de câmera e tal. E ele tá lá desde 2004, o último licenciamento dele é 2004. Eu falei, pô, não é possível, não licenciava nunca. Até o dia que eu falei, preciso achar essa tal de AGECOM. E ela tá aqui no Rio, na Taquara. E aí eu falei... Perto, né? Eu fui lá, baixei lá na porta, na campainha. Ele é pior do que eu. Eu brotei lá na campainha e tal. E aí, falei, eu sou o primeiro proprietário de um Twingo, que tá em nome da empresa de vocês e tal. Não, isso não é comigo, não. Isso não é Empresa comigo, não. E achou que era multa, Aí, sei lá, né? Passou- Cobrança. Exatamente, alguma coisa assim. E passaram pro dono da empresa. O dono da empresa passou pro pai do Olha telefone. só, achou que... E quando eu entrei em contato, depois de explicar muito a história, porque o Twingo eu não tenho foto. Então, para eu explicar, pro cara acreditar, quando você tem a foto é mais fácil, né? E aí ele falou, olha, não, tinha esse carro sim, mas eu emprestei ele para um amigo em 2006 e sumiu o carro e o amigo. Que isso? Aí eu falei, poxa, mas você não tem nada do carro, um documento, alguma coisa, enfim, que eu possa tentar ir atrás, porque o carro não tá com comunicação de roubo e furto. É. E aí ele sumiu. Nunca mais ele me Mas respondeu. você sabe que isso era muito comum na época. Ou seja, Você uma sabe disso. história com desfecho provável aí, né? Esquisito. Porque, pô, tá se no você- ar, tá no ar. Tá no ar, né? Tá Quem no sabe ar. daqui a um tempo... Ele não me responde mais. Tem outro carro procurando? Tem o Renault Scenic, que foi o carro depois da Blazer, que era o Scenic da minha mãe, né? Meu pai comprou o Astra, minha mãe comprou o Scenic. Nessa época eles se separaram. E o Scenic eu encontrei, ele estava no nome de uma pessoa há um tempão e de repente ele foi licenciado. Apareceu em 2022. Aí eu falei, então agora alguém mexeu nele, agora de repente vão botar para venda. Mas tu fica stalkeando ali o Detran. Fico stalkeando. Cara, o eu tô Detran. achando isso muito espetacular, muito... Eu nunca imaginei que isso poderia... Existem. Eles existem. Existe. Fico stalkeando o Detran. O E Scenic foi é- um carro legal também, porque tem muita história. Tu tá stalkeando algum carro aí? Eu fico direto esses que eu falei, né? O Voyage, que Acabei eu de descobri. inventar um termo, stalkeando o Detran. Stalkear o Stalkear. Detran. Muito bom. Stalkear. Muito bom. E o Passat, Vira e Mexe Óleo, Santana. O último que eu achei foi uma Elba que minha mãe teve. Recentemente isso, né? É. E era um que eu não tinha achado ainda. Um belo dia, celular ali, já deitado na cama, comecei. Pum, achei. Ela era... Esse carro foi comprado em 92, era uma Elba S 1.3 a álcool, branca, 8687. Esse carro tinha uma história curiosa, foi o primeiro carro da minha mãe, né? E meu pai para comprar carro era uma negação, ele comprava zero. A gente foi ver o carro usado. Resumo, para encurtar, o carro era cheio de gambiarra, não era um carro velho. A gente está falando de 92, era um carro 87, então era um carro com 5 anos de uso. Um Só que eu 2018 lembro hoje. que o carro tinha quilometragem alta e ele tinha uma placa no documento. Eu tinha 11 anos quando esse carro foi comprado. Eu peguei os documentos e fui olhar
E ele tinha placa de carro 88, que a placa era ZI 4579, não era compatível com o ano dele. Eu, com 11 anos, eu já me ligava nisso. Meu pai que me ensinou as sequências de placa na época, que você lembra que pelo ano, você lembra disso? Você conseguia matar as sequências, né? Isso foi até 2003, mais ou menos, até com a cinza dava pra Tinha fazer. gente que matava o ano pela placa. Pela placa, meu pai me ensinou isso. Eu tinha o costume de matar pela placa, mas pelas características do carro. Pela eu olhava placa. assim, esse carro tá entre e tal, pelo jeito do carro. Aí eu fui pegar os documentos, eu vi que o carro ele foi emplacado em Belém, tinha lá, e a placa era PA 1059. O carro branco, quilometragem alta, eu falei, pô, isso deve... Pensei eu, né? Criança, Provavelmente. ex-táxi de lá. Aí, é que esse carro ficou... Por isso que eu falo, né? Que o meu trabalho já vem lá de criança, que eu já tinha essas loucuras. Esse carro ficou 10 meses com a gente só, ficou pouco tempo. Porque era tanta zica que minha mãe resolveu vender. E aí pegamos a Prêmio virou placa, uma Prêmio verde 89, CS 1.5 álcool, verde Itamaracá com interior marrom. Esse carro trocou placa cinza com a gente e eu destruí ele sem habilitação, dei PT, dei um cacetadão com ele na rua, Acabou perto lá com de o carro. casa, acabei com o carro, o seguro pagou. Esse carro tá rodando, tá licenciado, 2023 em Volta Redonda. Aí. E Eu você fico- tá seguindo ele. Tá Fico stalkeando, stalkeando, já pensei em ir atrás e tudo, mas esses outros, aí, por exemplo, o do Voyage cinza para trás, eu consegui descobrir, quando ainda dava pelo site do Denatran, você lembra disso? Lembro. Até uns 10 anos Conseguia atrás. pegar a placa Eu amarela. consegui, pela placa amarela, achar o chassi dele. Eu até tenho como descobrir, eu tenho o chassi dele. Se eu jogar nessas consultas de histórico paga, eu vou saber qual foi o desfecho. Mas ainda não fui atrás. Eu sei que ele foi para São Paulo, então não me animei muito. Agora, as duas 147 a Brasília, até hoje eu não consegui. Acredito até que não existam mais. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, pro pessoal que está assistindo a gente, que provavelmente deve ter alguém aí assistindo que gostaria de fazer essa pergunta. Vocês vendem esse serviço, se alguém quiser comprar? Ache o meu carro da minha paixão. Você tem essa Não. demanda? Não. Ou isso é uma coisa... É uma coisa Pessoal mesmo. pessoal, porque eu vou vender e acho que ele vai pensar igual, a gente vai vender um serviço que pode não dar resultado. Exatamente. E que pode dar um trabalho. Teve carro aí que eu demorei anos para achar. Não tem nem como precificar E isso. tem carro que, por exemplo, o Santana do sogro do Guilherme de Pado, eu achei meia hora. De brincadeira. Falei, Fernando, eu vou tentar 30 minutinhos aqui. Poxa, Foi. que maluco. E né? falar em... E a Elba do Collor? Será que dá pra achar ainda? Será que dá pra achar? Não, já acharam. Já Já acharam. acharam? Acharam. A Elba Prata, né? A Elba Prata do A do Pitman. Tem, circula inclusive na internet a foto do Sim. carro com a placa cinza. Porque eu vou te falar, um amigo meu falei assim, eu quero Elba muito... Weekend cinza argento 91. Tem um carro né? que eu quero achar. E ele se foi em 1993 e estamos em 2023, ou seja, 30 anos depois. Se eu achasse, eu ia gabaritar ele no Zé Frizinho. Aí eu te pergunto assim, não é pelo carro. Um amigo meu falou assim, cara, compra um igual e faz. Eu falei, não interessa. Não serve. Não, eu quero aquele, porque aquele ali eu sentei a bunda naquele carro. Isso aí. Há 30 anos atrás, entendeu? Então assim, eu posso comprar um história, igual e ter uma placa diferente. Não tem valor. Não tem um valor. Exatamente isso. É sobre isso. Você pode resgatar algumas memórias, como eu resgatei com os Tempras, né? Que eu não tive a oportunidade de comprar, mas não tive coragem do meu pai. Foi o único dos carros, né? Mas não é... Você vai lembrar de algumas coisas, mas não vai ser ele. Cara, eu tenho uma história interessante. Quando meu pai comprou esse carro, ele estava muito tempo parado. A gente comprou ele em 1990, ele era um 74, mas já era uma relíquia porque ficou muito tempo parado numa garagem. E a gente comprou. E naquela época os carros não tinham a vida útil que tem hoje. Não tinha. Os carros dos anos 70 aí, com pouco tempo de uso, você já via cheio de E ferrugem. o carro estava na garagem, parado há muito tempo, e a gente tirou para andar assim, compramos, pagamos. Aqui no Rio mesmo, Flávio? No Rio de Janeiro. Lá no Andaraí. Aí compramos um carro legal, vamos lavar, não sei o que. Aí, no segundo dia que a gente foi andar, eu tava encantado, o carro tinha um espaço, né? O câmbio era na coluna, 3 marchas e tal. E aí eu 90, você eu tinha tava 13 com o pé anos. assim, eu tinha 13 anos, já era grande pra caramba. Aí esbarrei assim esbarrei no forro de fundo do carro, que era de um material meio Era papelão. tipo um Eucatex, né? Um Eucatex. negócio ali esquisito. Cara, o negócio era assim, e caiu. Quando caiu, devia ter umas 2.000 baratas dentro do carro. Meu Deus. Quando eu olhei para aquilo, eu dei uma congelada, porque as baratas começaram a fazer assim dentro do carro. E não era aquela barata grande, não, era barata francesinha. Francesinha. Tu deu uma arrepiada aí agora, pode Pô, falar, eu Pim. lembrei de ônibus, né? Que eu pegava ônibus. Nossa ônibus Senhora. Cara, velho. as baratas, tipo o dia que ficou parado há muito tempo o carro. Quando olhou aquilo, eu falei, pô, cara, não vai dar pra entrar nesse carro mais não. Aí, pô, tá cheio de barata.
Aí a gente tava num lugar assim, a gente comprou um Baygon, né? Porque, cara, era um negócio assim que tu tava dirigindo, andando assim, É. comprou o Baygon, ele deixa comigo aqui, ele deu uma carga de Baygon dentro do carro, num sol assim, e fechou o carro, falou, vamos almoçar, deixa esse negócio aí. Fomos almoçar. Quando a gente voltou, era uma chacina. Imagina. Não Exterminou tudo, né? Exterminou tudo, tirava com pá, meu. Com vassourinha assim, a gente pegou um Nossa pedaço no posto, tirou. Depois nunca mais apareceu nenhum. Ainda ficava assim olhando pro chão, dirigindo assim. Porra, Se vai que tinha tem alguma algum ninho, foi perdida. todo mundo embora. Se tinha algum ninho, foi todo mundo Não, embora. foi todo mundo embora. Entendeu? Pergunta, tinha ferrugem o carro? Não tinha. Esse carro não tinha ferrugem. Você sabe que isso era incomum, né? Não, incomum, porque depois do quê? vexame da 147, o Corcel, passar, era comum toda esquina ter um lanterneiro, cara. Isso foi melhorar ali no final de 80, no início de 90. Mas o material ou a tinta, será que? Não, era Chapa. um tratamento O químico. tratamento anticorrosivo Anticorrosivo. dos anos 70 era Bizonho. absurdamente precário. Eu, como sempre fui muito detalhista, desde criança, eu lembro, sou de 81, então ali 84, 85, eu tenho já as minhas memórias bem vivas, você via carros com 3, 4 anos de uso com buraco de ferrugem. Não, era. Passat, Dependendo do lugar. Passat era muito. Não era passar, era tudo. Tudo, Qualquer tudo. carro que tivesse exposto Ah, à maresia, eu se lembrei não tivesse disso. cuidado, era tenebroso. Quando a gente pegou, não tinha, mas meu pai começou a usar ele. E quando usou, apareceu. E aí a gente fez uma lanternagem nele, ele ficou tinindo assim. É. Agora, Agora, a maioria não fazia, teve uma não fazia virada direito, de né? chave, porque aquilo que a gente já conversou em outro programa aqui. Os carros começaram a chegar no Brasil, década de 40, 50, 60, acelerou. 70. Então, assim, é aquilo que a gente falou, não tem carro antigo em década de 70. Ah, eu sou um antigo mobilista em Não, 1970. isso é uma cultura Não tem. nova, isso é coisa Não recente. tinha carro antes. Não, não. Aí tinha aquela famosa que os carros eram chapa dupla, aqueles carros antigos, que fazia assim na chapa. É. E aí, Batia, o que aconteceu? morria todo mundo dentro. Teve uma virada de chave, eu acho que foi na década de 90. Foi 90. Os carros melhoraram absurdamente. Se você não aplicasse, corrija aí que você é restaurador, se você não destemperasse a chapa com aquecimento, ela não dava ferrugem. Era podre. muito Não, difícil como de antes, dar. não. Como antes, não. Como antes, não. Mas será que foi quando começou a vir carro importado? Ou... Eu acredito que sim, porque junto dos carros que começaram a ser importados, né, a indústria toda começou a andar com as tecnologias de construção e de tratamento que eram E usadas. você começa a lá fora. associar carros ao seguinte: você pensa assim, na época que a gente era mais novo, Corcel, era fácil ver um com podre. Fiat 150 era fácil Muito, ver. todos Passat eles. ver. Aí quando a gente entrou na década de 90, o Vectra não dava podre. Assim, Só muito antigo. Você muito não via antigo. carro assim. Mas aqueles carros com 10 não, anos de uso não, não tinha podre. não, Carro não. com 10 anos de uso na década de 70 e 80 era normal da podre. Era normal. Sim. Era normal. Principalmente dos anos 70. É. 80 já teve alguma melhoria que você virou 90. Você olhava os carros dos anos 80 ali, 85, 86, você já não via carro com tanto ferrugem assim. Exatamente. Dos anos 70 para 80, eu lembro criança, era assustador. E hoje, quando, por exemplo, você faz uma blindagem ou dá uma caloria na chapa, aquele ponto ali dá ferrugem. Dá podre, Pode corrosão. dar, se não for tratado, pode dar. Eu lembro, na rua onde eu morava, no final da rua tinha um lambãozinho lá que era lanterneiro. Paulo, o nome dele, não? Jesus amado. Podia ser Marcelo, né? Podia. Você sabe um pouquinho dessa história, né? Do Paulo e do Marcelo, né? Ah, tô sabendo. Pois é. Então, aí... Não é publicado. não, exatamente. E nem deve dar moral Mas aquilo a ali. lanternagem, na rua tinha 2, 3 lanterneiras. Sim, é verdade. Só que sumiram. é o que eu vou falar, é o ponto que eu vou chegar. No final da rua tinha uma, que eu lembro de eu andando de bicicleta, assim, despretensiosamente. Aí eu lembro que eu parei, eu fiquei olhando. O cara era um Opala, com buracos espalhados para a lama traseira. Carro dos porta. Flintstones. Sabe como que ele tampava o buraco? Com madeira. Plastique e jornal misturado. Caramba, É, o pessoal usava é. Bombril. Puf, aí botar. Eu fiquei olhando, eu lembro que eu Sério? parei de Bombril. bicicleta. Eu não sei nem como é que o cara Cara, não ficou vou te contar uma incomodado. Eu tinha história uns sobre 8 essa. anos. E pintava por cima. Ó, tinta em o cima. Chevette, na ponta do Nossa paralama Senhora. na frente ali, dava um podre, que tu batia assim, saiu o buraco. Aí o que o pessoal fazia? Pegava bucha de Bombril, fazia assim, e vinha com massa plástica, plastique, com um catalisadorzinho assim, fazia. Tinha gente que pintava até color jet. E intocava e ia embora. Mas Isso ficava. aí. E explodia em 6 meses aquele Vai negócio explodia. estourar. Tratamento, quando tá em buraco assim, a única forma de corrigir é corte da chapa,
moldado, né? Solda bonitinho, depois um tratamento anticorrosivo e pintura. Não tem outro jeito. Você já passou pela cadeira elétrica, mas ele não. Chegou a hora da cadeira elétrica. Bora. Vambora. Dá a descarga elétrica aí. Hora da descarga elétrica. Fazer umas em cima perguntinhas do aqui. Fernandão. Rapidinhas, mas antes temos um oferecimento do produto que o Rafael Pinho vai poder nos anunciar aqui. Bidu Carregadores Inteligentes Automotivo. Olha, quem está se interessando pelo carro elétrico ou já tem um carro elétrico, tá aí o QR Code na tela. Lá no site você vai ver diversos tipos de carregadores. Pode ser para sua casa, pode ser para o seu estabelecimento, pode ser para aquela casa longe que você vai, casa do sogro, casa do primo, entendeu? Tem que parar com esse negócio de todo final de semana recarregar o carro no shopping, hein? Então vai no site bidu.com.br, dá uma olhadinha lá, vê os preços, entre em contato e faz essa compra, né, Flávio? Parar de Perfeitamente, ficar Rafael Pinho. rodando no shopping. Vamos parar aí, com ó. essa micharia e comprar um carregador elétrico aí, ó. Só acessar o QR Code, lá você tem uma vasta informação sobre o produto. Certo, Pinho? Certo. Vamos com tudo, que por falar em carregador elétrico, a gente vai dar um choque aqui na cadeira elétrica aqui no Fernandão. Tá pronto? Vamos, tô pronto. Esquentou a cadeira aí? Mais ou menos. Tá nervoso, tá nervoso. Perguntas eu tô um pouco para tenso. conhecer um pouco da tua vida pessoal, depois a gente entra no tema do automotivo, beleza? Perfeito. Churrasco ou japonês? Churrasco. Pagode ou funk? Ai. Morrer? Eu falei nenhum dos Tem que sair com um disquinho debaixo do braço daqui do estúdio. Pagode ou funk? Tim Maia, né? Pagode, vai. Nossa. Eu adoro o coração dele, né? Pagode, vai. Carro antigo ou novo? Antigo? Sem dúvida. Sem dúvida. Teve gente que rateou aí, ficou assim Sem a pensando. menor sombra de dúvida. Sem dúvida, né? Carro Sem sedã dúvida. ou SUV? Sedã. Sedã? Sedã. Sem dúvida. Sem a menor dúvida. Mas a tua maior paixão foi a... A Blazer não é um SUV, é utilitário. Porra, quebrou que é... Opa! Aí, tá vendo? É utilitário esportivo. Pelo mercado de hoje seria um SUV. Pelo Seria mercado assim. de hoje, era 96. É. Carro americano ou europeu? Pode ser os dois? Não. Não? tem que Americano. levar. Americano. Carro elétrico ou a combustão? Como estão? Aí, tá vendo? Acabou de perder aquele almoço voucher aqui do... Agora outra que... Vou fugir do teu perfil, que eu tenho certeza que isso aqui não faz parte do seu perfil atual. Mas tem que fazer essa pergunta, você tem que sair com um desse daqui. Fusca ou Brasília? Brasília. Ah, bate pronto. Foi fácil essa, né? Uhum. O que vocês têm contra o Fusca, hein? Só pra saber. Nada contra. Nada- Acho super legal quem tem, eu só não Não. curto tanto. Peugeot ou Fiat? Fiat. Maré ou Fiat 147? Maréia. Maré ou uma granada? Maréia. Dá no mesmo, né? É meio redundante, mas tudo bem. Coitado do Maré. Chevrolet ou Fiat? Chevrolet. Agora, aquelas bizonhices que tinham na década de 80. Passar Júlia ou Monza Sulan conversível? Monza Sulan conversível. Era onda aqui, ó? Com certeza. Mais com onda que o Miura certeza. Saga com painel de Mais neon. onda que o Monza Clodovil. Monza o quê? Monza Clodovil. Qual é o Monza Clodovil mesmo? Ele tinha tecido jeans e tinha malas no porta-mala para que você pudesse viajar. Cara, não lembro Mas disso. era uma série do Monza, não era um Monza criado por Sabia uma... disso? Não, mas Pinho. era apelido ou era... Era uma série. Era Ou uma era um série nome feita oficial pela da própria fábrica. Chevrolet. O Não nome era oficial da Clodovil? fábrica, era de uma concessionária. Não era da Chevrolet, Não era da Chevrolet. Como é que ele vinha? Ele era hatch dourado com um prolongador na lanterna traseira. Ah, lembrei. Lembrou? Putz, hatch dourado? Eu lembro, ele Hatch- fazia Ah, propaganda. sim, Tinha champanhe, que ter era propaganda. Fazia champanhe. propaganda. Ele fazia. Exatamente. Era um douradão metálico. É, isso. Ele de blazer fazendo propaganda. É um blazer marrom, Exatamente. né? Não era? É. Acho que era isso. Exatamente isso. Monza Mas, Clodovil. respondendo, Monza em Vemo conversível, Sulan conversível. Quando foi a última vez que você viu um Monza Clodovil? Eu acho que eu só vi na revista. Eu nunca vi o Eu Monza também nunca vi Clodovil. ao vivo, só a revista. Nunca vi o Monza Deve Clodovil. valer uma grana para colecionador isso. Se Se tiver for. as malas assinadas pelo Clodovil ainda... Imagino que sim. Sim, Provavelmente. Então, Monza Sulan, indiscutivelmente. Né? indiscutivelmente. Dá para ser feliz com carro antigo? Dá. Muito. Dá para ser feliz com coisas antigas? Muito. Essa foi a cadeira elétrica do Fernandão. Muito Obrigado. bom. Mandou bem, mandou bem. Por falar
em coisas antigas, não é só carro antigo que você tem, né? Não só carro antigo. Conta um pouquinho do que você tem de coisa antiga em casa. Tenho fita cassete, vinil, celular antigo, todos eles, até o primeiro touchscreen. Qual foi o primeiro touchscreen? Eu tenho guardado o i1 da Nextel, que era o primeiro touchscreen da Nextel. Então vamos falar aqui os celulares que todo mundo lembrar que você tem. Você teve aquele olho azul da Com Samsung? certeza. Você tem? Tenho. Você tem o StarTAC Branco, pérola, todo? Eu ia falar o prata. StarTAC agora. StarTAC eu tenho. Twitter, né? Aquele primeiro que teve uma câmera fotográfica. Twist. Twist. Era o Samsung Twist. Tenho olho azul de todas as cores. Você tem aquele Nokia 800, que era um tijolão que Não, deslizava? 800 eu não tenho. Eu tive aquele. Não tenho 800. Mas tem StarTAC, todas as cores, inclusive o azul. O Elite com aquelas bolinhas correndo? Qual? O Elite. Motorola Elite. Sim, Tem. com secretária eletrônica embutida na bateria. Cara, isso era eu lembro disso, tu não tinha bina. Aí tu não sabia se queria atender alguém, o celular ainda tava... Não era analógico, né? analógico. Analógico. Aí você botava na secretária eletrônica. Você sabia disso, não? Você atendia a ligação. Aí a pessoa falava assim, eu botava assim, você ligou para Flávio, não sei o que e tal, deixa seu recado. Aí a pessoa tava falando o recado. Se você reconhecesse, você abria o flip, atendia a ligação. Era o Bina meia boca. E se eu ligar, se eu ligar pro meu pai aqui, ele não atender, entra na secretária dele lá ainda. Ele ainda tem secretária? Tem. Não, mas a gente tá Sério? falando de secretária no celular. No celular, meu. Ah, no celular. É, o Motorola Elite era uma secretária eletrônica no aparelho. No aparelho. Primeiro celular com secretária Pô, eletrônica. esse era o mais caro que tinha. O Elite era. Era, pô. Era Não, da Microtech. dividi em né? 12 vezes pra comprar esse telefone. Cara, e se eu ligar... Depois o StarTAC foi mais caro ainda. né? Aí veio a Bina, que o brasileiro inventou a Bina, né? Uhum. Né? E era um negócio meio estranho, né, no início, né? Que a pessoa ligava, você já sabia quem estava lá, atendia, tomava até um susto, né? E depois isso ficou normal, né? Se eu pedir pro meu pai agora aqui pra deixar ligar lá e ele não atender pra cair na secretária... Não, isso é coisa rara, ele vai gostar dessas coisas antigas. Eu tenho assim. secretária Deixa eu- eletrônica com as Prepara fitas. esse enquanto Vou eu pedir prepara aí, aqui. eu vou desenvolver com ele aqui. Então, o aparelho, deixa eu lembrar de outro aqui. Tijolão. Ah, aquele que você fazia assim, discava assim, aquele PT 550 Não, o Motorola. PT 550 eu ainda não tenho. eu O tô atrás 650 dele. tem. Não, também não. Light 1, 2, Turbo. Light 1, Light 2, todos eles. O Microtech, todos O eles. PT 550, você pegava assim, abria ele, puxava a antena, Sim. digitava assim. Tinha capa de couro e uma bateria de 36 horas, que era um tijolo. Isso aí. Imagino. Isso aí. E Devia era doer, pesado, hein? devia doer Pesado, até o pesado. ombro, né, de você ficar com ele Não, aqui. e a onda era andar com ele pendurado no cinto da Isso. calça. Era a sensação. Exatamente. Esse tu não tem ainda. porque Esse eu não tenho ainda. Esse é fácil de achar. O problema é o preço que tá virando, né? Tá Essas valorizado? coisas. Tá valorizado. Caramba, que Quanto, loucura. Fernando? Valorizado. Cara, eu já vi anunciado a R$2.000, R$1.800 um aparelho desse. 2.000. R$2.000. paulada. Caramba. Claro que funcionando. Porque a Motorola chegou arrebentando no celular, Sim. foi um dos primeiros, e tinha um Eu outro acho que era foi o Panasonic ou a Philips. Motorola, a Não, Motorola a foi Samsung, pioneira, né? a Motorola foi pioneira, a Samsung já veio logo depois, a Não, acho que Gradiente tinha chegou alguém, a fazer. tinha alguém que dividia com a Motorola. A Motorola era 80%, tinha um 20% que alguém que era um tijolão também. Nokia. Não, Não, lá que já era era depois. Qualcomm, provavelmente. Qualcomm. Era A Qualcomm. gente teve um telefone Qualcomm, celular em casa, cara. Digital by Nossa Qualcomm. senhora, é. Tinha Agora, Acho vê que se foi o você primeiro lembra. celular que a Você gente lembra teve. da operadora Vesper? Claro, Eu telefone lembro. fixo móvel. Telefone fixo móvel. Sim. Era um tijolão. Aí eles acabaram com aquilo, porque Eu você lembro. andava com preço de telefone fixo, É. andava uma região É. do bairro. Ó, Não, mas era restrito geograficamente. Era- Fala aí, Pinho. Vou ligar pra lá pra atender. Ó. Agora, falando da Vespa, enquanto eu tô digitando aqui, que eu nem sei mais onde digito, tem que encontrar, que agora é só... É só É, WhatsApp. Então, a minha mãe trabalhava num lugar que ela levava o telefone pra casa e eu ficava só no bate-papo. É. Não tinha um Não número tinha lá de WhatsApp. bate-papo de... O pessoal tinha um telefone, um número de Hã? telefone de bate-papo de telefone. Aí tu falava pra menina, pô, vai pra sala tal. Aí tu apertava, vai pro 9. Aí ela apertava de lá. tu É, pra apertava sala daqui, reservada, Ia né? pra sala reservada. Era assim o bate-papo. Não, e você da antiga aí tá lembrando que antigamente se colocava um cadeado no telefone pra molecada não ligar e esculhambar com a conta. Mas Hoje era o já disco, fica... né? Geralmente Era o era o disco. disco. Não, e era Vamos uma ver crise. aqui, ó. Tô ligando pra secretária, Ó, vamos ver. quanto tempo tem que você não escuta um desses? Vamos ver se ver. vai cair na secretária. ó. Vamos ver. Eu falei pra ele não atender, né? Oi, filho. Não, Oi, pai, filho. era pra cair na secretária. Deu certo, não, volta. Volta aí. Não atende, Volta a não. fita.
Eu acho que esqueceu. Agora dá um redial aí. Isso aí tu lembra, né? É. Aí, Vamos era lá, um negócio... Vamos tentar de novo. Vamos ver. Põe mais perto. Isso. Quanto tempo tem que você não escuta isso? Vai chamar bastante até entrar, né? Antigamente tu configurava 3, 5, 7 toques, Isso aí. né? Exatamente isso. E vinha do Paraguai tudo na época. Paraguai era a Não, acho que vai entrada. entrar agora, hein? E tinha uma fitinha pequena que elas... Engasgou, hein? Engasgou, hein? É. Filho, Oi. esse telefone não tem secretária, não. Acabou então, né? Acabou com o Acabou, repórter da então mesa. tá, pai. Então deixa. Um beijo. Eu achei que tava com secretária. É. Cara, e o Paraguai era o lugar que vinha essas coisas. Era videocassete, Era. era videocassete, relógio, Filmadora, arrodo. Eu ia falar da filmadora agora. Você tem uma? filmadora, Várias. JVC. Eu não lembro qual era JVC, que a... Panasonic. Em 80 e... Tinha umas grandões que tu pagava no ombro. Isso. Então, em 87... As grandonas geralmente eram VHS comum, porque tinha Era as menores VHS com a comum. VHS Não, C, fitão. são menorzinhas. Era Isso. fitão. Eu A peguei- minha mãe... eu- Você duas. tinha um adaptador pra botar. Minha mãe que era... Com a pilhazinha. Com a pilhazinha, Minha mãe exatamente. que era a cinegrafista da família. Minha mãe, aniversário, evento, tava lá com aquele trambolho desse tamanho assim, Quando eu comprei... pendurado no ombro. É. Meu tio trouxe, salvo engano, dos Estados Unidos em 87, numa viagem que ele fez. Meu tio era da aeronáutica, né? Ele era aviador. Foi alguma viagem pro exterior, ele trouxe. Na época, aquilo era um disco voador, né? Poucas pessoas tinham. E tinha Betacam ou Betamax também, era outro produto também. E aí, além da VHS. inclusive, essa fita, eu acho que ela ainda existe. Tem que combinar um dia pra gente passar ela pra outro arquivo de vídeo. Tem Tá bom. muita fita VHS em casa. Muita. Não, era um negócio assim... Eu me lembro quando eu comprei uma JVC, que tinha uma fitinha pequena. A VHS C. Cara, eu desmontava aquilo com cuidado, não sei o quê. Era como se fosse um iPhone de 30 hoje, assim. Era um negócio na época Sim. alucinante. E depois que foi perdendo preço, e daqui a Acabou. pouco não valia mais nada. E agora voltou a valer, né? Essas Na coisas época que a antigas televisão estão voltando a Onda valer. era televisão de 29 polegadas, tubo de imagem. Tem televisão também lá? Com certeza. Eu tirei a TV de LCD da sala e coloquei a TV de tubo no lugar. Peraí, você fez um downgrade na Sim, eu na fiz um sala? downgrade. Eu tirei e coloquei uma Toshiba Lumina no lugar de uma Samsung. Aluno é aquele caixão? Sim. Aquele bauzão? Não. O bauzão era Sony... a Trinitron top de linha. Isso. Mas a Lumina é uma TV normal, quadrada, de tubo. Mas Aí, uma Lumina... sim. O cara faz downgrade de Aquilo Quer ver televisão. uma- pesava, cara. Pesa? Nossa Pô. senhora. Quer ver uma antiga? Tinha uma Aquela... Trinitron, 34 polegadas da Sony. A gente tinha essa Trinitron no apartamento, era legal pra E caramba. aquela que tem o videocassete embutido embaixo, né? Ou em Tinha, cima? 14 e 20 muita polegadas. Embaixo. Era Embaixo, né? 14 e 20 polegadas. A da Toshiba tinha muito, tinha da Panasonic. E aí aquela bastante. televisãozinha portátil de 5 polegadas, que tinha rádio junto com TV e Eu pegava... devo ter umas 6 dessas. Você lembra de televisão Mitsubishi? Com certeza. Com controle e com embleminha da Eu Mitsubishi. tinha. Eu tinha criança, Tinha tinha uma de 20 polegadas. Tinha a Mitsubishi. televisão Philco Ford. Tem uma de 14, tá lá na minha mãe. Eu também tenho. Que eu, criança, eu ficava... Eu, pequenininho ali, com 3, 4 anos, eu ficava olhando... Filco Ford. Eu já vidrado em Philco carro. Vinha nos carros da Ford. Vinha eu nos já da vidrado- XR3, Belina. Eu já Del Rey. vidrado em carro, eu ficava olhando aquilo, fio com embleminha da Ford. Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? O fio que o Ford. Confusão, Numa plaquinha né? metálica, né, na televisão. Isso aí. E aí eu fiz esse downgrade. Eu tenho videocassete. E tudo isso. joga videogame antigo na Jogo televisão Nintendo antiga. 64, Super Nintendo. Você é casado? Na TV, sou casado. E você prefere as mais antigas ou as mais novas? Era mais velho que eu, né? Ah, é? É. Tipo o quê? Tipo, 5 anos Ah, mais. é igual. 5 anos hoje em dia é É, igual. pouco, é. Mas dá o dobro. Tá pô. nivelada. Tá Tá nivelado. nivelado, tá nivelado. Ah, se você rodou sem óleo, né? É. Eu rodei sem óleo. Beira Sem de óleo, praia. Beira de praia com água de torneira no arrefecimento. Que é o, pô, novinho no documento, mas nesse estado não É vai mais. incompatível, é incompatível. Quando é que já vai ficar branca essa barba aí, né? Já tá? Ele tá pintando. Já tá. Não, aqui pintando. Aqui.
É ruim? Não, já tá ficando Fala branca. o nome da tinta, conta Não, logo. que tinta. Não tem tinta. Mas você quer ficar mais velho? Não mesmo, quero, tipo mas assim, já que... cabelo brancão? Não. Porque não é um desejo, mas Não. assim, se ficar, ficou, ué. Ficou. Tem jeito aqui, ó. Então a gente já Aí, ó. falou Vai ficar, ó. da saga das placas aqui. Muito bom. Muito bom. A saga de procurar, ficar stalkeando o Detran. Isso aí. Gostei do termo. O termo, stalkear o Detran. Stalkear Detran. Vai viralizar isso aí, ó. Vai. Pode anotar aí, stalkear o Detran. E aí você também falou das sagas de procurar os carros, falou das Sim. coisas antigas que você tem em casa. Uhum. Agora, da atualidade, ficar restaurando carro é um desafio grande? Cada vez mais. Cada vez está mais inacessível, cada vez mais caro. Conforme a escassez de peça, de mão de obra, nem se fala, mas de peça, de acabamentos internos, acabamentos plásticos. Você mesmo me comentou sobre o plástico ABS, né? Isso. A gente... Eu falei até no programa. aqui. Nós dois É. temos ômega, né? Então só a gente sabe aquele difusor lateral. A difusão é um terror. Eu não gosto nem de olhar pra ele não quebrar. Exatamente. Você dá um espirro do lado dele, Não. ele trinca do lado, né? Os do Tempra não ficam longe, não. É, Só que são um pouquinho menos caros. o mas do não é ômega barato. tem um problema. Se o cara errar e dar uma joelhada nele, não adianta. Mas era isso que acontecia. Por isso que eles são absolutamente escassos, né? Tem a reprodução em impressora 3D e tudo. Tem gente que tá assistindo a gente, deve ter um ômega aí, deve ter visto lá no Mercado Livre que custa 3 mil a peça nova. Isso aí. Mas não se anima não, porque 3 mil nova, ela vai estar com certeza craqueada lá. Por enquanto tu causa do compra- plástico ABS. Até porque que bem tem uma possivelmente validade. é uma peça Exatamente. nova de estoque antigo, né? Não é E fabricada agora tem as impressões 3D, estão copiando ali, que eu não compro aquela peça ali, eu não compro ela nova, Eu estoque também não. antigo, porque não vale a pena. Não vale a pena. Teve uma vez que eu comprei, o cara na embalagem, o cara fez uma caixa pregada com milhões de plástico bolha e mandou de outro estado pra mim. Quando eu peguei na mão com o maior cuidado Esfarela, assim, né? não, uma parte já quebrou. Aí eu falei, cara, é besteira. Não, o próprio armazenamento, na própria instalação no carro. Quer dizer, a gente vai parafusar aquilo. Vai quebrar. Se você der uma pressão legal Estala, parafusando, na estala. hora. Tem que ter muito cuidado. Agora, eu tenho a impressão, e eu já escutei muita gente assim, especialista em restauração de carro, que os veículos da década de 70 são mais fáceis de restaurar do que os veículos da década de 90. Você concorda com isso? Em tese. Depende. Porque um alinhamento, por exemplo, o carro da década de 90 tem muito plástico, tem muito para-choque envolvente, muito friso, assim. Você recuperar aquilo ali, se você não tiver a peça boa, Uhum. você não consegue alinhar. Mas se você pegar um para-choque alinhadinho, quanto menos plástico tiver, mais fácil você tem de fazer a restauração. Ou tô viajando? Eu acho que sim. Mas acho que sim, eu acho que você tem razão. Mas você tem mais facilidade para peça nos carros dos anos 90, por exemplo. Entendi. Então Sem você dúvida. consegue um E os para-choque. carros cresceram de tamanho, né? Você pega o carro da década de 70, os carros grandes, assim. Enormes. Né? Hoje você entra, por exemplo, o Ômega. Era um carro grande da década de 90. Era. Você pega um Onix agora, é maior do que o Ômega. Da época, se você parar do lado. A gente encorpado. teve ali, acho que na transição dos anos 80 para os anos 90, a gente aqui no Brasil teve uma modificação de características de carros produzidos. Acho que até os anos 70 a gente tinha muito carro americano. Os banheirões, né? Dodge Dart, Maverick, Landau. né? Landau. O próprio Opala, né? Era uma Que era é uma mistura. miscelânea louca. O Opala é uma mistura, né? Louca. E aí, nos anos 80, a gente começou a ter muito carro europeu, né? Então, acho que passaram a ser carros com dimensões menores, a gente viveu isso nos anos 90, anos 2000, e aí, dos anos 2010 para cá, você começa a ver que os carros começaram a crescer. Cresceram. Os carros começaram a crescer. O carro de entrada, digamos assim, o pequeno porte, ele já não é tão pequeno. Não. E Você como que cabia gente dentro do carro, né? Não, Entrava é. todo mundo ali, né? 10 pessoas, Mas aí, as com crianças. isso, também criaram o que, na minha opinião pessoal, respeito quem gosta, quem tenha, criaram os subcompactos, né? Que eu acho isso, né? Quid, Up e Mob. Não, aquilo né? ali não dá pra ser, né? É estranho, né? É estranho, Não dá. é muito pequeno, É estranho. sabe? Não, Eu acho que foi acho que um é um carro exagero. normal. Mas tirando isso, os compactos, os sedãs médios, se você for comparar, eles cresceram muito de tamanho. Muito. O Chevette, às vezes eu vejo uma Fiat Uno, um Chevette. Cara, um Monza, né? O Falo, Monza. gente, E é interessante, você pega o Monza lá que ele resgatou, né? Vira e mexe, a gente tá em encontro lá junto. O Tempra é um contemporâneo, né?
Só que o Monza é um projeto do final dos anos 70, começo dos anos 80, e o Tempra já é um projeto Uma geração depois, né? de final dos 80 para 90. O Tempra ele não é grande de comprimento, mas você vê que ele é mais largo e mais alto. Você para o Tempra do lado do Monza, né? A diferença é Tinha a absurda. famosa história que o bandido roubava o Tempra para poder carregar o fuzil em pé. Sim. Isso, que ele virava de um lado pro outro. Virava então. por causa da altura Os interna carros e eram as muito portas, ruins. e as portas O abriam muito. Santana também, cara, era uma porcaria de espaço. Era. Porque Santana táxi, você entrava assim no Apertado. Santana, apertado. E o Santana... E nem foi um projeto para 4 portas aquele carro, se eu não me engano. Ele foi Lá adaptado. fora foi. Pô, é um troço estranho. Tu e pega o um Santana, Logan, tem mais espaço que o Santana. Muito mais. O Entendeu? Santana, ele é um... Se você pegar em dimensões externas, de para-choque a para-choque, o Santana é bem maior que o Tempra. É. Mas E o espaço interno... mal aproveitado o muito projeto. mal aproveitado. Você pega carros que são maiores Mas e uma das menores por principais fora. coisas que eu acho que atrapalha muito o Santana é o motor longitudinal. Aquele carro tem aquele capô gigante, né? Como todo projeto longitudinal. O Monza já é transversal, apesar de ser um projeto contemporâneo, é mais avançado, né? Não, e o motor do AP, se eu não me engano, ele fica à frente do agregado, ele fica meio pendurado para frente. É um Por meio isso que dá desequilibrado o aquele carro. problema que todos eles dão, e ele conhece bem, de trincar ali. Longarina. Na longarina, túnel ali, racha. Uma bagunça de carro antigo. Gol, Santana, Paraty, todos eles. Inclusive tem gente até que brinca no anúncio, né? Não tem rachado no Não túnel. tem, o túnel tá Não intacto. tem solda na longarina. E E na década de 70, você tinha as tribos, né? A galera do Maverick, a galera do Dodge, a galera do Opala. E aí o carro foi evoluindo muito rápido, inclusive Foi. sobre esses aspectos também, né? É absurdo. Mas assim, dos três, eu sempre fui fã do Opala, né? Eu era um aficionado pelo Opala. Mas, cara, o projeto do Opala é um projeto ruim. Desculpa os caras que não Sim. acompanham o Opala, mas é ruim. Assim, eu fui Sim. fã, tive vários, Sim. procuro um até hoje, mas o carro é um projeto antigo. Primeiro que ele mistura um pouco do americano com o europeu. Isso aí, porque eu falei, ele é um misto. Usa 2 medidas de parafuso, milímetro e polegada, no mesmo projeto. É uma suruba aquele É uma carro. suruba. É um negócio assim louco. E aí eu acho que é uma coisa que até tem um grande nível de exagero. Você vê que tem pessoas que ainda têm na minha opinião pessoal, de novo, tem a audácia de achar que o Ômega não é um substituto do Opala. Pelo acho que amor de é o Deus. mesmo motor, não é isso? Não. Ele começou- Ele começou Diziam- com outro motor, mas quando foi em 94... A Lotus abandonou o 95. motor. Foi linha 94 para 95. Foi em julho de 94 que foi lançado, mais ou menos. E a GM... Aí ele voltou a ter o motor do Opala, só que todo retrabalhado, com mais potência, o 4100, né? Que em termos de desempenho absoluto, se você pegar os dois, botar para o sarrafo, o 3.0 ainda andava mais, apesar de ser menos A história em potente. resumo era o seguinte, com a abertura da importação em 90 para 91, 92, a GM tinha que fazer alguma coisa, porque nossos carros eram uma bosta mesmo. Lada, e aí, né? foi assim, o que a gente ia Muito fazer com o lada. Opala? Aí o Opala morreu, trouxe, era Senator o nome dele. Trouxe o Ômega, Aí trouxe o que Ômega. já era um projeto antigo Já na era um- Europa. O Aí Ômega, veio- foi 86. lançado lá em 86. E veio com o motor 3.0 e não veio o motor brabão que tinha lá, veio um motor 3.0. Lá eles tiveram o 3.0 com cabeçote 24 válvulas, tiveram o Lotus, que, O Lotus, que é era- uma lenda até hoje. É um demolidor de estradas aquele carro. Aquele carro tinha quase 400 cavalos, Eu não lembro a dava potência, pau mas em... é um monstro. Até hoje é um carro, em termos de desempenho, Imagina só, a GM lançando o carro mais caro da gama dela, em 92, 93. Final de 92. E aí, de repente, quem forneceu os motores, você acha que era a Lotus? Não sei se... Não Quem era... fez o retrabalho do 4100 foi a Lotus. Ah, verdade. A história Exatamente. exata da questão dos motores tem uma série de vertentes que eu, particularmente, por não ter muita vivência de GM, meu pai não teve nenhum Chevrolet ao longo da vida. Nos 80 foi Fiat, Volkswagen, Fiat, né? Mas aí tem pessoas que falam que o 4100 não ficou pronto a tempo, então pegou os 3.0. Aí Não, tem uns e a que falam história que o morreu o 3.0 3.0. saiu de linha, ia morrer lá fora. E aí Você vai saber melhor que eu. a GM falou assim, o que fazia? Traz de novo o 4.1. Aí. E veio de novo o 4.1, trabalhado pela Lotus, que tirou mais uma potência, uma injeçãozinha e tal ali. E depois foi morrer em 98. Foi morrer em 98. Aí Aquele ali modelo. em 94 ela deu um upgradezinho no 2.0, que já era o Isso. motor do Monza, botou para 2.2. Aí o Ômega começou a vir em 98, 99, já era australiano. Já era australiano. Já, com motor Que tinha Buick, outro nome né? lá, era Motor Buick. Commodore, né? Era Commodore, né? Eu não lembro. Tinha um nome Eu lá. também não lembro. E era um carro feito para direção direita e esquerda, o painel era igual, só mudava a posição da direção. E aí foi andando assim. Mas os carros na década de 80, por exemplo, 90 até que melhorou.
era tão ruim de lataria como de motor. Era comum ter retífica de motor, não era? Eu tenho 100 mil quilômetros, o carro quebrava o eu motor. tenho uma história o meu tio, ele viajava, ele cada hora estava num lugar, né, por ser militar. Então, ele passou um período da minha infância, eu lembro bem, em Porto Ferreira, né, que era uma base da aeronáutica lá, Pirassununga. Porto Ferreira é a cidade da minha tia. E aí ele veio morar no Rio de volta em 87. Eu lembro que ele tinha uma F1000. E os tempos eram outros. F1000 com caçambão e aquela capota. Não era nenhuma capota, era tipo uma tampa de fibra de vidro. A gente andava ali atrás, todo mundo. Todo mundo. Aí ele veio pro Rio, vendeu, ele tinha esse carro, depois tinha uma 147, ele comprou um Escort. Eu tô falando de um carro, o Escort era 8586. Era um preto L com lanterna frisada, só lembro a letra da placa que era UV, não lembro o número. Era MK3. Era. Meu tio comprou esse carro em 87. MK3, isso mesmo. O meu tio comprou o carro usado, seminovo, ficou pouquíssimo tempo, o carro começou a queimar óleo. Ele comprou na Ford da Ilha do Governador, Galeão. no Galeão ali, pé da vida, devolveu o carro. Não sei que rolo ele fez na época. E aí depois comprou um L já 8889, seminovinho, e... Pô, muito se fala, mas eu gostava daquele motor CHT, cara. Eu não achava ruim, não. Não, também não. Eu ouvia acho todo que... mundo dizer a vida toda que o CHT é muito mais fraco que o AP e etc. Aqui, o João tem 3 Eu achava Escortes econômico, R3, andava todos CHT, bem. E o carro anda direitinho. O AP tinha um pouco mais de torque. O que eu Mas lembro o CHT era um carro, motor gostoso de andar. Era, o que eu lembro que aqueles carros faziam muito, isso aí você vai lembrar no Corcel, aquele barulho de corrente de comando, lembra? Corrente de comando. Corrente de comando, ela não tinha uma vida muito longa como se tem hoje. Mesmo né? o caso do Monza, Aí com acelerava... comando. Não. O Monza com 50 mil quilômetros era comando batido. Então, nos anos 80, meu pai, Volks, eu gostava do Monza. Um dia perguntei pra ele, pai, por que você não compra um Monza? Ele, porque o motor é fraco. Todo tinha. O motor é esse fraco, papo. ele vai bater tucho. E falava isso, eu não lembro a quilometragem. 50 mil quilômetros. Ele não aguenta, o motor é muito fraco. Por isso que ele não tinha Monza. Realmente E eu achava tinha lindo. uma deficiência de óleo naquela região ali, que na família 2 foi corrigida e ali ficou muito bom. O 2.2 é um silêncio do carro. Passa a vibração pra cá, passa. Passa. Mas quando Vibra tu bem liga, mais que o 2.0. tu escuta esse motor, cara, motor é sereno. Mas aquilo Sereno. ali é uma falha de projeto que perdurou, tá? Muito tempo. Eu tive um Astra em 2013. Tive um Astra 2007. Carro com 6 anos de uso. Advantage, 4 portas. Já te falei desse carro. Eu comprei esse carro impecável e o carro tinha 80 e poucos mil quilômetros. Impecável. Não me pergunto, eu não consegui matar aquela charada. Liguei o carro de manhã, liso. Saí, cheguei no escritório onde eu trabalhava. Quando eu voltava, na hora do almoço para almoçar, eu ligava o carro, parava. Só nessa fase, ele já ali de quente para frio que ele fazia. Aí você olhava o manual, a GM na época, no manual daquele carro, dava 4 especificações de óleo que você podia usar. O 540, o 1540, o 2050, tinha um monte de óleo. Eu comecei a usar cada hora um, para ver se amenizava aquilo. Não amenizava. E outra coisa Só que evoluiu fazia esse também, barulho né? na partida, mas o carro não Lubrificante. tinha um defeito mecânico, não tinha. Outra Entendeu? coisa que evoluiu muito, lubrificante. Agora, Absurdamente. pra gente a gente tá caminhando aqui pro final de mais um programa. A gente tinha que perguntar sobre a Gurgel também, né? O que vocês acham? Vamos falar sobre a Gurgel. Se teve saudade? A gente que vai manter uma agenda aqui com essa pasta automotiva aí, que é bastante interessante. Vocês que estão nos assistindo, acompanhem aí que a gente vai realmente tá ligado no mundo automotivo, que é um mundo gigante e que tem assunto que não termina nunca mais. Entendeu? Outra coisa que a gente não fez foi a chamada, né? Entendeu? A gente tem uma campanha aqui que se você clicar lá, se inscrever e curtir o vídeo, você ganha 7 anos de sorte. De sorte. Mas, vai pensando na resposta. Mas, se você não curtir, o que acontece? Pim. O documento do carro pode vencer e você não vai saber. Ou então cair numa blitz do Detran e Blitz do Detran. perder. Então, Tudo pode acontecer. aproveite, hein? Aproveita que você tá assistindo aí, vai lá, dá aquela curtida, se inscreve no canal que vai dar tudo certo. Agora, Gurgel, vale a pena botar na mesa o papo? A gente pode falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho. O Gurgel, eu acho que ele foi um baita de um visionário, né? Mais Ele- tarde demais, né? Não digo nem que foi tarde. Pra mim, Teve eu uma tragédia da eu família, já fui não ler um teve? pouquinho da história dele, sabe? O Gurgel, acho que não. Do Gurgel, alguém faleceu. Você sabe pra mim qual foi a falha mais grave dele? Não ter criado
uma mecânica dele. Ele dependia de motor Volkswagen. Ele morreu ali. Chegou uma hora que a Volkswagen não quis fornecer motor para ele mais. E aí ele não tinha mais o que botar no projeto. Entendeu? O motor do BR-800 acho que não era Volkswagen. Não, o BR-800 800 eu não- acho que era dele mesmo. Não, Eu acho que Não? não. não. Era aquele ali um motor Vocês refrigerado. a ar. andaram no BR-800? Se eu não me engano, Não, cortado. nunca andei no BR-800. Você Eu andou não no sou BR? aprofundado, não, tá? Eu já li um pouco Você da conhece esse história. carro? Não. Eu vou falar como é que foi a minha experiência com o Visualmente BR-800. posso conhecer. Eu tinha 10 anos de Nunca andei, idade nunca andei. e a mãe do... Anos 80 aquilo foi febre. A mãe... Eu ando um branco, E aí, BR-800. é, E a só te janela corria assim, interrompendo. a janela de... Só te interrompendo, além disso, e agora eu lembrei de uma coisa importantíssima. A questão dos motores foi só uma pontinha. O principal que matou ele, o Gurgel, foi que até aquele período de 90 para 91, isso aí você vai lembrar, tinha uma isenção tributária para carros abaixo de 1.000 cilindradas. É verdade. Sim. A Fiat, numa mudança de legislação, Meteu o um no Collor Mille. subiu essa isenção tributária para carros até 1.000 cilindradas. Que aí começou o Uno Mille. A Fiat Uno- já tinha na casa o motor 1050 do 147. Então ela, numa manobra rapidinha, reduziu o curso de pistão, de E virar atingiu brequim, lá os 1.000. atingiu 999 centímetros cúbicos, o Uno Mille no mercado. Matou o BR-800 da noite pro dia, porque o Uno Mille verdade. era um carro anos-luz melhor do que ele, maior, mais potente, mais seguro. Muito melhor e pelo de mesmo dirigir. preço, bem dizer. Aí ali foi o início da morte dele, É verdade, eu não lembrava disso. entendeu? Agora, o BR-800 eu tive a experiência que eu ia pra escola e a mãe do amigo meu tinha um BR-800, ela me dava uma carona que eu morava na mesma rua. Cara, o banco traseiro, você imagina um banco de fibra com uma colchinha de espuma. É. Eu sentava ali, sério, eu me sentia em cima de Um banco de madeira. Banco de praça. um martelete de concreto. Ia tremendo até a escola. Quando eu saía do carro, eu tava com a sensação de estar tremendo. O projeto O era motor- muito estranho. Era. Eu me Que sentia loucura, naquela Mareado, né? martelete de ar comprimido, É. de rua, de asfalto. Se a gente for Era um analisar negócio louco aquilo. o conceito do carro popular nos anos 90 e o que é hoje, meu Deus do céu, era um troço tosco demais. As primeiras milhas não tinham encosto de cabeça, era banco sem É encosto, isso aí. 4 marchas, não tinha nem saída de ventilação no painel. Era tampado. Cara, eu lembro disso. Meu Deus. Aí você olha o que chovia. era, aí você olha o que era o carro. Chovia Era paninho, pano, abre o né? vidro, meu amigo. Aí você olha o que era o carro popular. Você olha o popular hoje. Você vai lá comprar um Kwid, um Mob, um Up. Airbag, ABS, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica. É. Foi um abismo de crescimento realmente nesse sentido. Porque naquela época era um Eu lembro muito daquele Uno LX, Não, cara. o LX foi... 4 portas com ar-condicionado, Então, tinha propaganda forte. foi. Né? Tinha. Aquele carro vendeu demais. Vendeu, mas a Fiat sempre foi... Eu sou fãzaço da Fiat, assumido, né? Aquele controlezinho. Tem no Tempra. Pô, maravilhoso. Aqui na época era a sensação. Então, Subiu aquilo- os vidros. Aquilo é absolutamente nostálgico, né? Muito. Aquela sirene Aquele. da HL. Era um pra fechar, um pra abrir, dois pra um fechar. pra abrir e pu pra fechar. É, são 3 pra fechar. Três e pra Clássico fechar. da Clássico. Aí saiu no Tempra. Eu até fiz uns stories quando eu tava com ele. Eu Sim. falei, porra, A era Elba gostoso Top escutar tinha. aquilo. Elba Top Elba tinha. Top. Agora CSL. Aí CSL. o Mille, qual foi a sacada da Fiat? O Uno já estava cansado no mercado. Né? 10 anos de Brasil, chegou ali no comecinho de 94, Corsa. Foi uma febre, você lembra disso? Vendido com ágil. Porque a gente tinha Carro- Chevette, né? Tinha Chevette. Aliás, tivemos um dos primeiros Corsas placa preta já emplacados. Já. Pô, já. legal, hein? É, Porque isso ele veio no significa 394, que né? o Teve na Corsa 394, já é isso tem aí, 30 anos. Não parece. E eu lembro de quando ele foi lançado. Entendeu? Aí Era o veio Corsa Indy o primeiro? Corsa Indy, motor 1.0 FI, monoponto. Monoponto. Jesus, 50 Maria, cavalinhos. José. 50 cavalos, exatamente. 50 cavalinhos. Pegou 50 o carro não andava. O que a Fiat fez? Pegou o Mille, botou a carinha dele do mais moderno, da Uno já remodelado em 91, Mais fininho. mais fininho, ar-condicionado, vidro e trava, que ninguém tinha. E você comprava no Mille Online sem ágil, porque o Corsa tinha ágil, lembra disso? Lembro. O carro valia 7.000, você pagava 11 para comprar o carro. E aí tinha uma propaganda com a Opa. Fernanda Montenegro, falando, respeito é bom, eu gosto. E aí você comprava o Mille sem ágil. Aí dali, cara, o Mille LX explodiu.
É isso aí. Vamos fazer as considerações finais de mais essa resenha maravilhosa aqui. Esse papo aqui vai até amanhã de manhã, sem dúvida Fácil. alguma. Então eu vou querer de cada um aqui de vocês, qual carro marcante da década de 90 que vocês falaram assim, caramba, eu lembro muito desse carro quando chegou, era alucinante. No meu caso, eu achava aquelas BMW 325 e quando chegaram eu falava assim, cara, Foi. que carro maneiro. Vinha pela Regina Import, eu acho. Ela tinha... Era? A Regina trouxe muito. Cara, ela vinha com um motor 6 cilindros e um motor de 193 cavalos. Isso aí. Eu falei assim, que canhão. E eu andei Aquele num carro com daquele câmbio zero. manual era uma estupidez. O carro tinha uma estabilidade na época, parecia que tava andando num trilho. Esse é um carro que eu lembro muito quando abriu a importação que eu tinha. Pra mim, não tive, né? Porque eu era criança. Escort XR3 conversível. Pra mim era um Da luxo geração 1 total. ou 2? Ou 3. Ah, eu já não lembro. Eu lembro só de... Acho que é 90, né? 91. Escort Ó, XR3 A produção conversível. tá falando aqui de um Cadete GSI conversível. Que cor? Branco. Eu tenho um em restauração. Branco Vocês vão Mahler. ver um dia. Sem O dúvida, único o dono. GSI era mais Nossa, top o do que GSI os Era o carro 3, mais né? caro, Pô, acho que era. 92 ou 93. Era. De 0 a Caríssimo. 100. De 0 a 100. Era 10 segundos. 9... Não, era 10 e pouco. 10,70. 10,70. O que é um Era um temporal assombro. hoje. Era um assombro Era, na tipo, época. hoje, tem carro aí... Um carro rápido hoje é sub 5. Um Jetta GLI faz em 6 e alto. 5 segundos é um... 7 segundos tem um monte aí. 7, 8 segundos. 7, 8. Fernandão vai ficar pro final. Márcio, carro da década de 90 que te marcou. Você sabe? Tempra. Tempra, né? Sem Apaixonado dúvida. pelo Tempra, né? Total. Meu pai que terminou tendo dele por indução minha, que ele queria comprar um Santana Zero, né? Eu não deixei. Eu que escolhi o carro com 14 anos. Eu me lembro, Tempra dava aqueles problemas de aquecimento clássicos, aquelas E coisas. nem era o meu predileto. A gente foi ver o Córdoba, lembra da Fiat? Lembro. Ele não gostou. Que era Fomos ver o Citroën. irmão do Polo. Irmão do Polo. O Paulo veio quase 2 anos depois. Fomos ver o Citroën ZX. Que Vulcano? Ele ficou animadaço, Isso. mas tinha problema de peça seríssimo na época. Fomos para comprar um Daewoo Espero, lembra? Legal, demais. Lembra? Ali no Demais. Freeway. Desapareceu aquele carro. A Desapareceu. Freeway tinha... Ah, sim. exatamente. Ele era lembro. baseado no Vectra A, da primeira Isso. geração. Mesma mecânica, meu pai era louco naquele Na carro. verdade, cadete, né? Ele era a plataforma de cadete. Era. O Daewoo A mecânica era do Vectra. Aquele carro era totalmente sul-coreano, não era? Era coreano. Aí chegamos Parte lá. traseira linda. Era né? lindo. O cara era bonito, chamava muita atenção. Fomos lá para comprar, não tinha para pronta entrega. Por último, a gente foi na Itália Barra, que tá lá no mesmo lugar até hoje. A Avenida das Américas ali era um matagal. Matagal. Fomos ver o Tempra. Eu nunca vou esquecer, veio Que um cor Tempra. era? Prata? O primeiro que eu andei era um preto Etna, 9.5. A mulher pegou pro test drive. E aí, quando eu entrei, que eu olhei aquele painelzão, Isso em que ano? isso foi setembro, outubro de 95. Aí saímos para andar. Eram outros tempos, né? Meu pai encostou na Avenida das Américas, ele era aquele matagal. Pega Duas aí. pistas só? 2 pistas só. Pega aí, a vendedora. Só vai deixar ele dirigir? Vou, ele dirige melhor do que você. Aí a mulher ficou sem ação, eu andei ali uns 300 metros com o carro, um pouquinho só, ali, vai, encosta aí agora que eu vou pegar. Aí comprou por... Aprovado. Aí foi um prata, foi um cinza steel, 95, 96 já. Muito bom. Agora o Astro da Noite, né? Com tantas antiguidades, tantas histórias assim, incomuns, Pô, nunca. espetaculares. Você já viu Obrigado, histórias obrigado. como eu nunca essa? imaginei que eu poderia ouvir uma história dessa. Histórias assim. E faltou tempo pra contar muita coisa, que eu já sei dele. Nossa. E fala pra gente aí, carro marcante que você lembra de. Lógico, você já falou aqui, mas pra reforçar, pra fechar aqui. Não, eu falei, mas eu não acho que o mais marcante seja Blazer, por exemplo. Tá? Eu acho que o que o marcou mesmo nos anos 90 foi o Vectra B. O Vectra B com aquele Vectra B. capô vindo pro retrovisor. Exatamente. Ou seja, A a gente- Blazer marca a tua emoção. A Blazer marca a minha emoção, mas no mesmo ano a gente pegou o Vectra 09697 no lançamento, que ficou junto com a Blazer durante 3, 4 O anos Vectra pegou também. antes, né? O Vectra a gente pegou em... Você sabe melhor do que eu. Eu LBH? falei é junho e julho. por Junho aí. e julho. E a Blazer a gente pegou em dezembro. Então, quando o Vectra, eu me lembro disso como se fosse hoje. A minha mãe dirigindo o Vectra só tinha praticamente o nosso na zona sul do Rio. E minha mãe parando nos lugares e as pessoas, nossa, que carro é esse? O que é isso? Isso é um carro importado? Não, é o novo Vectra. E marcou demais. Marcou. Demais. Eu acho que Muito, marcou os anos muito, 90, muito. assim. Aliás, é um carro que eu pegaria, hein? Também. Há 6 meses atrás eu quase peguei um B.
Um 99 e um verde que não era o verde West, que eu gosto muito. Não, É o posterior. o verde... É um verde mais aberto. A gente um dia falou dele. Meu Falamos Deus. dele, desse verde aberto. Lembra que a gente ficou falando da cor, que eu fiquei te Era mandando verde foto? o quê? Eu esqueci qual era. Pô, falamos Verde- disso há uns A gente meses falou atrás. disso, cara. É. Eu Eu sei que quase verde peguei é raro ele. esse Desculpa, verde, não tá? é verde, é azul enseada. Não. Azul enseada. Tem um azul enseada que é bem verdeado, Ele ele é tá verde. falando de um verde mais claro. É. Aquele verde mais claro. É mais Ah, aberto que o verde West. É o verde Vivaldi. Isso, acho que é. Verde Não. Vivaldi. Vivaldi saiu no Ômega, não saiu no Vectra. Saiu no Vectra. Não. Saiu no... Opa! Vectra B não. Vectra B não, saiu no A. 11. E a gente fecha esse programa com essa discussão da cor do Vectra aqui, galera. Isso aí. Vai Mais um dia continuar feliz. aqui. Dia feliz. Obrigado aí, irmão. Tamo junto, muito bom. Show de bola.